E boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa nossa mentoria de hoje. E a proposta dessa mentoria, eu quero fazer algo diferente com vocês. Eu quero promover um debate que eu trarei um tema central e diante desse tema central, nós vamos debater. Vou estar fazendo algumas perguntas para você, para ver a sua opinião, ver a sua percepção, ver o seu entendimento sobre esse ponto central. E a partir desse debate, a partir desse momento onde todos nós começamos a nos debruçar diante do mesmo assunto, quem sabe conseguir chegar a conclusões mais avançadas e trazer insights que podem ser úteis na vida de cada um de nós. E hoje eu preparei um tema bem interessante, um tema que eu gosto muito, para trazer aqui com vocês para a gente poder debater nessa noite. Está online, já comenta uma boa noite, vamos aquecendo aí nos comentários. Boa noite, Jonathan, a Patrícia está aqui, a Maria. A proposta dessa aula, pessoal, ela vai muito além de eu simplesmente chegar e entregar um conteúdo para vocês. Sim, eu quero aprofundar esse tema com vocês, mas eu peço a participação de todos vocês, no sentido de estar trazendo a sua percepção. Eu trarei aqui um tema central e eu estou muito curioso para saber o que que você pensa sobre esse tema central, como que você entende tudo isso, para que dessa forma nós consigamos tecer novos aprendizados em conjunto. Muito bem. Dia está aqui, a Késia também, que maravilha, pessoal. Sueli, Simone, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Essa é a penúltima aula dessa série, né, pessoal? Semana que vem a gente vai ter a última aula dessa série. Então, é um momento para estar aproveitando, para estar participando aqui conosco. Nós passamos aí por 15 semanas, né? 15 semanas seguidas, toda terça-feira, eu fazendo aula com vocês, que são alunos, fazendo uma entrega bacana. A gente gostou muito desse projeto. Acredito, eu recebi vários feedbacks, né? De pessoas que começaram a praticar as técnicas, começaram a se desenvolver, começaram a implementar na própria vida. Algumas pessoas, a partir dessas aulas, ganhar a confiança necessária para iniciar os atendimentos. Então, eu recebi vários feedbacks, a gente entende que esse projeto foi um sucesso, mas ele está chegando ao fim. Nós estamos aí na penúltima aula e nessas duas últimas aulas eu quero fazer esse debate com vocês. Eu gosto muito de quando eu promovo esses debates, principalmente em eventos presenciais. Então, durante os eventos presenciais, eu gosto de estar trazendo esses debates, trazendo uma pergunta central. E a experiência que eu tive até então, foram experiências incríveis, resultantes desses debates. Acredito que provavelmente a gente vai seguir na mesma linha aqui no online também. Muito bem. Boa noite, Matheus. Que maravilha, pessoal. A pergunta central que eu tenho para você, já vai preparando os dedos aí para escrever a sua resposta. E a gente vai estar conversando sobre isso. Vou compartilhar aqui, eu vou escrever na tela a pergunta central que preparei para hoje à noite. É uma das perguntas que fundamentam todos os meus estudos. Então, essa é uma das perguntas centrais que estão ali por detrás da direção que eu caminho dentro dos meus estudos, né? Deixa eu só fechar aqui e abrir de novo. Já vou compartilhar aqui o whiteboard. Pronto, excelente. Pronto. E acredito que é uma pergunta de interesse comum entre nós que estamos aqui reunidos nessa noite. A pergunta é: como a mente influencia o destino de cada pessoa? Como que a mente influencia o destino de cada pessoa? Eu gosto de ter bastante atenção nessa palavra aqui, influência. Tem influência sobre o destino, é diferente de determinar o destino. Então, uma pergunta é como que a mente determina o destino de cada pessoa? Eu realmente não acredito nisso. Que a mente determina como vai ser a sua vida. Eu acredito que existem várias fontes que estão gerando influências na nossa vida. Existem várias fontes. E algumas dessas fontes que nós temos que vão influenciar a nossa vida, nós temos, por exemplo, aqui os lugares onde estamos inseridos.
Então, os lugares dos quais participamos influenciam o nosso destino. Por que nós falamos português, por exemplo? Porque nós participamos de ambientes que falam português ao longo da nossa existência. Quem fala russo, alemão, italiano aqui participou de lugares onde o idioma era esse e teve ali caminho para aprender isso. Então, os lugares onde estamos inseridos vai influenciar, sim, parte de quem nós somos, vai influenciar um pouco da nossa história, vai conduzir o nosso destino. Sabemos disso. Além dos lugares onde estamos inseridos, nós vamos ter aqui as oportunidades externas. Mas essas oportunidades externas, eu gosto de. Às vezes eu me pergunto até se eu falo sobre isso, porque muitas pessoas distorcem isso e falam, eu não tive oportunidade. Não, para. Não, não, nem entra nessa linha aqui. Eu não tive oportunidade. Então, não é você se colocar numa posição de vítima logo no começo da nossa aula daqui de hoje. Mas sim, algumas oportunidades externas acontecem na nossa vida. Mas o que é o legal das oportunidades também? Tanto das oportunidades quanto dos lugares. Você tem dois caminhos. Você pode ganhar, parece, magicamente na sua vida. Você não controla. Existem alguns eventos que ocorreram na minha vida que eu não controlei e foram positivos para eu estar aqui hoje. A professora chegar em mim, colocar uma negociação, quando eu estava na segunda série, que eu poderia ler no final da aula, depois do recreio, ao invés de ficar conversando com os alunos. Essa é a proposta que foi feita lá. Eu não controlo isso, eu não pedi, nem foi ideia minha. Então, existem coisas que a gente ganha, são oportunidades que aparecem e nós não temos controle. E todo mundo tem oportunidades que aparecem, além de oportunidades, eventos que aparecem, alguns são positivos, outros são negativos. E também aconteceu vários casos fortuitos na minha vida que foram negativos, que eu não controlava de jeito ou de outro. Então, você pode ganhar algumas oportunidades ao longo da sua existência e você pode criar também, né, essas oportunidades. Algumas você ganha, outras você cria. E essas de criar já é um dos pontos, né, que a gente já traz aqui. Como que você faz? Será que a sua mente tem capacidade de criar oportunidades? Ou será que você só tem que esperar as oportunidades caírem na sua mão e você só aproveita aquelas que aparecem? Não apareceu oportunidade para mim, a minha vida é ruim porque nunca tive oportunidade. Tá. Primeiro que todo mundo já ganhou algumas oportunidades, alguns mais, outros menos, mas será que o sucesso está relacionado a isso daqui, as oportunidades que você ganhou na sua vida? Para você ter sucesso na vida, ter felicidade na vida, você depende estritamente disso? Depende estritamente disso. Tipo, se a minha vida me oferecesse só coisas boas, eu me tornaria uma pessoa feliz. Se a minha vida tivesse me dado todos os melhores caminhos, eu teria uma condição financeira melhor. Sua vida depende só disso. Tem gente que passa a vida inteira nesse nível de crença, nesse nível de contato com a realidade. Esse nível de contato com a realidade. Mas, do outro lado, existe a possibilidade de você criar oportunidades. Então, é por isso que eu gosto de trazer essa perspectiva, como que a mente influencia o destino das pessoas. Porque eu não entendo que ela determina, vai ter fatores externos nisso. Coisas que vão ocorrer que estão fora do nosso controle. Nós não estamos no lugar de Deus, por exemplo, ter conhecimento sobre tudo, controle sobre tudo, poder absoluto. Não. Nós estamos aqui com um poder pessoal limitado à nossa existência e aprendendo a lidar com ele. Então, a mente ela pode ter influência, mas não é o fator que determina. Mas desses fatores, oportunidades externas, dos lugares onde nós estamos inseridos, que aqui vem culturas, vem padrões comportamentais, vem hábitos, vem todas as outras questões também, eu ainda acho que o mais potente desses três aqui ainda está na mente. Nós temos três pilares. A mentalidade, que é a nossa capacidade de aprender. Eu acredito que o que mais tem influência na nossa vida é a nossa mentalidade. É por isso que algumas pessoas conseguem mudar de vida. Por isso que algumas pessoas conquistam uma transformação profunda. Você encontra uma pessoa, 5 anos depois você vê a pessoa está completamente diferente. Ou talvez você é essa pessoa. Mas surgiu algumas oportunidades. Sim, pode ter surgido algumas oportunidades. Mas para você agarrar uma oportunidade, uma coisa que eu gosto de pensar sobre oportunidade, para já ir quebrando os padrões de vitimismo aqui, é que as oportunidades que você ganha na sua vida, presta atenção nisso, as oportunidades que você ganha, você só aproveita elas
você estiver preparado. Se você não está preparado, então, as oportunidades não aparecem para você. Por exemplo, falar em público. Quem tem a habilidade de falar em público, aparecem oportunidades para essas pessoas. Agora, quem não fala em público, não dá para você aproveitar essa oportunidade. De ir lá no palco e conversar com 100 pessoas, com 1000 pessoas, não dá. Você não se preparou. Então, muitas oportunidades que não tá aparecendo na sua vida, é porque você não está preparado. E para você criar as oportunidades, você também tem que estar preparado. Então, o preparo é o que vai favorecer as oportunidades. Só que o preparo vem da onde? Mentalidade. Eu leio os comentários de vocês aí. Eu vi que tem uma galera já comentando bastante, do jeito que eu gosto. Vamos lá. O Henrique comentou aqui, ó. Através das experiências individuais, frustrações, prosperidade e crenças. Esses lugares onde nós estamos inseridos, Henrique, eles vão influenciar. Temos um fator aqui. Os lugares onde nós estamos inseridos, ô, Henrique, eles vão influenciar ali as nossas experiências, é, as nossas experiências de vida. E essas experiências de vida criam, do outro lado, a nossa mentalidade. E aí, na nossa mentalidade, nós temos aqui crenças, como você disse, frustrações. Isso daqui é totalmente subjetivo, né? Eu fiquei frustrado com algo. É você que, quando a gente entende PNL, a gente sabe que a gente está criando uma frustração, né? Então, a nossa mente, por meio das modalidades, submodalidades, transforma uma situação neutra, que para o universo é neutro. Tipo, ai, caiu meu chiclete no chão. Você acha que o universo está ligando para isso? Imagina, tipo, as leis físicas estão ligando para isso? Você acha que, não, é a gente que fala, meu chiclete caiu no chão, fiquei frustrado. Entende? A gente cria essas frustrações porque para a gente isso daí tinha um significado, o chiclete era importante, o chiclete que eu ganhei de uma pessoa amada, eu derrubei. A gente cria todas as histórias e transforma uma situação que está inerente às leis das físicas, né, que depende das leis físicas, que não tem nem bom nem ruim, é só causa e efeito puro, e a gente vai lá e dá um significado, aí a gente se frustra, né? Nós criamos nossas crenças, nossas frustrações, e assim por diante. Então, os lugares onde nós estamos inseridos vai criar experiências e isso vai influenciar a nossa mentalidade. Vamos ver aqui. O Dia comentou aqui. Não sei se é homem ou mulher, tá? Dia aqui. O nosso mapa profundo, bacana, o nosso mapa profundo vai determinar como a gente responde aos eventos da nossa vida, que determinam a nossa realidade. Então, o Dia traz aqui uma, uma ideia de que existe um mapa profundo, né? Esse mapa profundo, vamos começar a desenhar aqui na lousa, fazer uma construção conjunta. Nós temos aqui um mapa profundo. O que é esse mapa profundo? Nós temos várias formas de ver isso daqui. Nós temos inconsciente ou estrutura profunda ou, como foi dito aqui, mapa profundo. São várias formas de dizer sobre a mesma coisa. O que isso daqui significa? Que existem experiências que estão gravadas na nossa mente, em algum lugar dela, que não necessariamente a gente está acessando em tempo real. Você não lembra de todos os eventos específicos da sua vida. Existem muitas coisas, por exemplo, se eu falar cachorro agora para você, pensa num cachorro, vai vir a imagem de um cachorro. Mas há 5 segundos atrás você não estava nem pensando nesse cachorro. Como que apareceu na sua mente? Estava em algum lugar lá. É o que a gente chama de estrutura profunda, onde tem diversas informações armazenadas que não necessariamente chegam para a consciência. Algumas chegam. Quando eu falo cachorro, pensa num cachorro, talvez você lembra de um cachorro. Aí essa informação que estava lá no inconsciente, estava em algum lugar da sua mente, ela é ativada e vem para a consciência. Você consegue talvez visualizar o cachorro, ter uma lembrança desse cachorro. Não sei se vocês estão entendendo isso. Então, existe um lugar na nossa mente onde tem muito mais informação do que aquilo que a gente acessa conscientemente. Elas estão lá, fazem parte da nossa experiência de vida, tudo isso. Mas não necessariamente a gente acessa conscientemente. O que também não significa que a gente não pode acessar conscientemente. Existem alguns gatilhos externos que ajudam a gente a se conectar com essas experiências internas. Então, muita coisa fica gravado no inconsciente. Dentro da PNL, a gente trabalha muito com a linha de estrutura profunda.
mas vem aqui bem na linha do que está sendo dito aqui pelo dia. Então, a nossa estrutura profunda vai influenciar o que a gente sabe. Essa estrutura profunda ela vai influenciar as nossas crenças e sentimentos. E essas crenças e sentimentos vão influenciar os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos criam os nossos resultados. Resultados também conhecido como eventos externos. Em outras palavras, tudo que passa pelo nosso processo mental da mentalidade gera um ciclo que vai voltar aqui para as nossas experiências. De forma que fique tudo conectado. Isso daqui que a gente tem aqui é um modelo da experiência humana, modelo intermediário da experiência humana, bacana. Vamos lá. Vou continuar lendo aqui os comentários. O dia continua aqui, ó. Não temos controle sobre eventos externos, mas temos controle sobre nossos pensamentos, emoções e o que vamos fazer. Eu concordo em partes com isso daqui. Então, o dia fala assim, nós temos controle sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, ou seja, falando que nós temos controle sobre isso daqui. Eu concordo em parte. Porque eu não digo que a gente tem controle. Não temos controle. Mas temos técnicas que podem nos dar controle se usarmos. Se usarmos. Se não usar, não dá controle. Por quê? Porque se a gente tivesse controle, não existia trauma. Simples assim. Se a gente tivesse controle sobre os nossos pensamentos e sentimentos, não tinha trauma. Não tinha vícios. Não tinha nada disso. Mas nós temos ferramentas que ajudam a gente a controlar, na verdade, nem chamaria de controle, mas administrar isso. E se a gente usa, a gente consegue fazer mudanças aqui. Mas a maior parte da nossa vida, nós não estamos nessa posição onde nós estamos mudando os nossos pensamentos. Muitas pessoas nem conhecem essas técnicas. Algumas desenvolvem técnicas ao longo da vida, automático, algumas estudam sobre isso, que é o nosso objetivo, a gente vem estudar sobre como a mente humana funciona, como que a nossa mente está influenciando o nosso destino, mas não necessariamente tem controle. Porque eu conheço muita gente que fala que quer parar de fumar ou que quer parar de usar algum outro tipo de droga, por exemplo. Elas querem, elas têm razão para isso. E às vezes algumas dessas daí é o médico que chegou e disse assim, ó, se eu não parar, você vai morrer. Precisa parar agora. Alguns param, outros não. Então, temos controle real. Então, esse controle, na verdade, ele faz parte de um conhecimento. Quando você entende sobre a sua mente humana, como a sua mente humana funciona, você consegue ter mais influência sobre ela, você consegue ter mais poder sobre ela e estar mudando os seus sentimentos. Ok? E o que vamos fazer a partir de tudo que vivenciamos através dos nossos 5 sentidos? Ok? Excelente. Então, eu estou gostando aqui dos comentários, pessoal. O Matheus comentou aqui, a forma como a gente vai lidar com as oportunidades que a gente ganha vai influenciar muito também. Porque aqui na oportunidade também volta essa questão da mentalidade, né? Que nem eu falei, essas coisas, tudo isso daqui está influenciando o seu destino. Você pode até colocar outras questões, como fatores genéticos, por exemplo. A gente for colocar aqui, aprofundando, nós vamos ter mais pontos aqui que estão ali moldando, não determinando o seu destino. Então, por exemplo, fatores genéticos não é o tema da nossa aula de hoje, mas a gente sabe que está ali, é um dos elementos que pode influenciar. Então, todo esse conjunto aqui está criando, de um jeito ou de outro, o seu destino. Só que tem sempre um principal que vai favorecer. E, normalmente, para a maioria das pessoas, esse fator principal é a mentalidade. A sua mentalidade, a forma como você decide lidar com os lugares que você passou,
com as oportunidades existentes e até mesmo com os fatores genéticos que existem na sua vida, vai determinar, vai influenciar como vai ser a sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida está muito relacionada à forma como você decide lidar com as coisas que acontecem na sua vida. Olha que legal isso. Então, o Cristiano comentou assim, ó, não temos controle sobre essas coisas, seja ambientes, pessoas, só sobre nós mesmos. Também é relativo, Cristiano. Por exemplo, lugares onde nós estamos inseridos. Quando eu sei que os lugares onde eu estou inserido geram experiências, o que que eu começo a fazer? Eu tenho consciência disso. Então eu começo a escolher conscientemente os lugares. Eu não vou influenciar, mudar o lugar. É claro que a presença nossa também soma ao lugar, né? Então, se eu sei que uma das coisas que determina, está influenciando o meu destino é os lugares onde eu estou frequentando, automaticamente eu vou começar a escolher conscientemente os lugares. Eu não vou frequentar qualquer tipo de lugar, não porque é bom ou ruim, só porque não está conectado com a minha intenção de vida. Por exemplo, quando a gente fala bastante sobre intenção de vida, para onde você está direcionando a sua vida? O que que é importante para você? Quais são os valores importantes na sua existência? Deus, família, servir. Quais são? Identificou esses valores importantes? Se conecta com isso. Segue nessa direção. Ah, mas outras pessoas são diferentes. Ótimo para elas. Não é para ninguém ser igual a ninguém, mas é se olhar interno, descobrir para onde você quer intencionalmente direcionar a sua vida, que vai estar ajudando você a tomar decisões mais conscientes. Porque se você nem sabe o que você quer fazer da sua vida ainda, você não consegue escolher conscientemente os lugares. Isso que é legal. Hoje a gente consegue escolher conscientemente os lugares. Eu vou em algum lugar, eu sei que tem um monte de gente tóxica lá, eu vou embora. Eu sei os tipos de conversinhas que tem ali naquele lugar não se conectam comigo. Eu vou embora, não vou ficar lá bancando o rebelde, o adolescente rebelde, querendo mudar a cabeça de todo mundo, sabe? O pessoal tontinho que vê que os outros pensam diferente de você e quer mudar a cabeça das pessoas, provar que tá certo. Ah, eu tô certo, você está errada. Não, eu vou embora. Já fui adolescente, já passou. Então, eu entendendo que não é um ambiente para mim, eu simplesmente consigo escolher melhor os lugares. E sim, a gente influencia, nós temos também a nossa mentalidade também influencia no ambiente. Quando vocês estão aqui nesse ambiente, aqui nós temos um ambiente, certo? Estão comentando aí. Quando vocês comentam, vocês estão ajudando eu a criar esse mapa mental. Então percebe como que o que ocorre nesse ambiente é uma construção conjunta e todos nós temos uma participação nisso. Então nós temos alguma influência sobre o ambiente. Nós estamos moldando, vocês estão me ajudando a moldar esse mapa mental que eu estou desenhando aqui para vocês. Enquanto eu estou moldando esse mapa mental, que é um evento externo, todo mundo está observando ele e adquirindo alguns aprendizados. Então nós também estamos conectados com o ambiente. Isso que eu acho legal. Não dá para a gente ser absoluto, né? A gente tem que entender. Olha o juridiquês aí. Tem que entender as lacunas do negócio. Sempre tem lacuna, sempre tem exceções à regra, né? Aí você fica no Eu adoro esse tipo de bate-papo, gente. Nossa, é tão gostoso que a gente vai montando tudo junto, a gente vai se desenvolvendo. Maria, tudo começa no mental, com recursos, técnicas. Esse tudo, Maria, que você colocou aqui, ó, tudo começa no mental. Tudo é uma palavra generalizada, né? Mas eu acredito que a direção da nossa vida começa no mental. A direção da nossa vida começa no mental, especificando dessa forma. A direção da nossa vida começa no mental. A nossa intenção de vida, no que a gente está projetando, no que a gente está criando constantemente, com os recursos, técnicas, que é muito mais fácil, exatamente. Então, entre oportunidades externas, a gente pode chamar isso daqui de. Vou mudar o nome disso daqui, que eu acho que ficou mais adequado agora com o que a Maria trouxe para a gente. Recursos externos. Então, existem os ambientes que promovem recursos externos. E existem recursos internos que estão na nossa mentalidade. Então, quando a gente sabe a direção que a gente está começando a conduzir a nossa vida, nós vamos identificando os ambientes que a gente quer estar participando para que esse ambiente gere experiências que vão influenciar a nossa mentalidade, percebe?
Eu quero ter um instituto, quero faturar R$ 1 milhão por ano transformando vidas, vai, talvez seja o seu objetivo. Ok. Conscientemente, quais são os lugares que você tem que estar? Você começa a escolher esses lugares conscientemente e esses lugares vão gerar experiências para você. Essa experiência vai começar a influenciar novamente a sua mentalidade, criando representações no primeiro momento a nível inconsciente, na sua estrutura profunda, gerando crenças, comportamentos e resultados. Se você utiliza as técnicas que você está aprendendo, o conhecimento que você tem, isso daí gera novas experiências na sua vida. E essas novas experiências, além do ambiente onde você estava inserido, você se torna o ambiente, você se torna parte do ambiente. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio. Vocês vêm aqui, nesse ambiente aqui, que nós estamos. Pensa assim, nós estamos aqui em um ambiente agora, um ambiente de aula. Vocês vêm aqui e estão adquirindo aprendizados. Esses aprendizados, alguns de vocês vão pegar esses aprendizados e vão aplicar de alguma forma na vida de vocês. Não sei como, mas de alguma forma vão aplicar. Vão ter novas crenças, novas emoções, novos comportamentos e vão aplicar. Quando você aplica parte desse ambiente que está ocorrendo aqui, se torna parte de você. Então você se torna esse ambiente também. Aí você vai para outros lugares. Não é esse ambiente. Você leva parte disso. Assim como todos vocês que estão aqui reunidos estão trazendo partes de outros ambientes, de outras experiências para esse nosso debate. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai se conectando com a outra. O Dia comentou, sou mulher. A Dia comentou aqui, ó. Perdão, Dia. Quando mudamos o nosso mapa profundo, reprogramando, mudamos a nossa realidade. Sim, isso eu concordo plenamente. Que quando você muda a sua estrutura profunda, você vai mudar as suas crenças, você vai mudar seus comportamentos, você muda os seus resultados, então você muda a sua experiência. Uma coisa vai levando a outra. E as novas experiências de vida, novamente, retornam para dentro da sua mentalidade. Excelente, Dia. E, e é legal a gente falar isso, só que a gente está falando aqui em termos mais técnicos, né? Numa visão mais técnica. Quero trazer um exemplo aqui, que muita gente fica, mas como assim? Se tem a ver uma coisa com a outra, esse trem aí de estrutura profunda que você está falando, não sei o que tem. Tinha um cliente, presta atenção nessa história aqui, nesse caso aqui de um cliente. Esse cliente, ele chegou para mim na sessão, relatando que ele era totalmente introvertido, tímido, tinha muitos desafios para desenvolver amizades. Ele era homem, ter amizades com homens. Até mesmo amizades com homens era desafiante para ele, ok? Mas não parava somente aí. O problema era 10 vezes pior com mulheres. E ele era hétero, tinha desejo por mulheres, mas tudo isso daí atrapalhava ele e a vida profissional dele era boa, a profissão que ele seguiu não exigia que ele tivesse bastante contatos com pessoas, então ele se tornou uma pessoa que você fala, essa pessoa é mais introvertida, tímida. Tem uma diferença absurda entre uma pessoa introvertida, uma pessoa que gosta de ter mais momentos de reflexões, do que uma pessoa que não consegue desenvolver habilidades sociais. E nesse caso, estava um caso extremo, a pessoa não conseguia essas habilidades sociais para se relacionar a nível de amizade, tinha muito desafio, sabe, quando conversa, mas é algo extremamente doloroso. A pessoa faz, mas faz de uma forma que é dolorosa, que a pessoa se sente desconfortável, não se sente bem, mas vai lá e conversa tudo. E no que tangia a mulheres para esse cliente, sendo 10 vezes pior, ele se afastava ainda mais. E ele não estava nada bem com essa situação. Não era algo que no mapa dele estava legalzinho. Não, ele não estava nada bem com isso. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Estamos falando aqui de comportamentos, certo? Quais são os comportamentos? Eu vou puxar aqui. Quais eram o comportamento desse cliente meu aqui? Timidez. Timidez, desafios em se relacionar em vários níveis. Quais eram as crenças e os sentimentos existentes ali? O principal sentimento era de inferioridade e, ao mesmo tempo, um sentimento de... não seria dor a palavra, seria embaraçoso, seria... doloroso, doloroso e dor ao se relacionar. Só que não uma dor física, uma dor mental. Percebe? E os resultados
Esse cliente teve dificuldade em se relacionar e até desenvolver uma vida amorosa. A maioria dos clientes chega para a gente assim, né? Vem falar disso daqui. Essa parte aqui, crenças, sentimentos, comportamentos e os resultados, é a estrutura superficial. A estrutura superficial. Nós, como os reprogramadores mentais, como hipnoterapeutas, até mesmo como coaches, o nosso objetivo não é bater um papo com o nosso cliente. Nós não somos um lugar para desabafar. O cliente vem aqui e fica desabafando, eu, nossa, eu sinto muito por isso. As coisas vão melhorar para você. Isso não é o nosso trabalho, gente. Nada a ver. O nosso trabalho é o quê? É ouvir, acolher, estabelecer rapport para criar esse vínculo de confiança, porque esse tipo de conversa aqui que eu tive com o cliente, ele não conversou com ninguém. Entende, né? Não é uma coisa que quem está passando por isso conversa com as pessoas. As pessoas não conversam aqui nem com os amigos. É mais homem que é mais fechado. Não fala com os amigos. A gente não é amiguinho. Nosso objetivo aqui é ser profissional. Acolher, respeitar, entender e, principalmente, descobrir isso daqui, ó. Porque a pergunta que ficou para mim é isso daqui, ó. O que está rolando aqui? O que está rolando aqui na estrutura profunda do cliente? É só isso que me interessava. O que está rolando aqui na estrutura profunda do cliente? Porque se eu não sei o que está rolando na estrutura profunda do cliente, não dá para mim chegar e fazer só mudanças a nível superficial. Preciso fazer aqui a nível profundo. Então, o nosso objetivo central, depois que a gente passa pelas etapas iniciais, de acolher, entender, ouvir, é descobrir a estrutura profunda. E a estrutura profunda, ela é feita por experiências. Então, experiências, o cliente não nasceu assim. Não nasceu. Algumas pessoas têm uma tendência para serem mais introvertidas, mas esse caso do cliente, ele não nasceu assim. Ponto final. E para mim isso era evidente, mas isso daí ficou tanto tempo com ele que ele achava que fazia parte de quem ele era. Então ele adotou essa identidade. Eu sou tímido. Não, você não é tímido. Não é tímido. Você está agindo como uma pessoa tímida por todo esse tempo, mas você não é isso. Isso daí é um programa mental tá dentro da sua cabeça. Então aqui na mentalidade nós vamos ter os programas mentais. E esses programas mentais, então, as experiências criam programas mentais. E esses programas mentais influenciam a estrutura corporal. Tá fazendo sentido, pessoal? Na psicanálise chamam de ID, exatamente. ID. ID é ego, superego, né, Henrique? Onde ficam as informações recalcadas. O ID representa ali o nosso lado mais primitivo, né? Nossos impulsos, as nossas pulsões iniciais, né? Estão ali, depois elas são reguladas pelo superego, criando o ego. E aí dessas relações entre ID, ego, superego, vem a neurose, a psicose e a perversão. Então, nós temos aqui outra forma de chamar isso daqui também, que é ID, dentro da psicanálise. Percebe, são vários nomes, cada nome desse daqui vai ter um cunho um pouco diferente, mas todos eles estão ali caminhando na mesma direção. Ó, tem algum trem acontecendo aí na sua mente, aí dentro, que você não está consciente. Todos eles estão falando isso. Tem alguma coisa rolando aí. Tem algo que está rolando. E aí cada um dá um nome, né? Mas está todo mundo falando da mesma coisa, às vezes de ângulos diferentes, mas ainda falando da mesma coisa. Exatamente, Henrique. A Dia comentou aqui, podemos ter consciência sobre os nossos pensamentos para modular ao nosso favor. Quando a gente tem consciência também como os nossos pensamentos influenciando a nossa vida, a gente consegue estar tendo capacidade para modulá-los a nosso favor, exatamente. O Henrique aqui, eu estou há 2 meses sem fumar, parabéns, Henrique. Parabéns. Depois de muitas tentativas e ferramentas aprendidas, o curso me ajudou também. Que legal, Henrique. Feliz. Feliz mesmo. Para quem está no de hipnose, os roteiros hipnóticos que tem lá para parar de fumar, aqueles roteiros lá que é basicamente os áudios, você pode pegar e ouvir. Teve gente que fez isso. A avó da Nath mesmo, por exemplo, fumou por 50 anos, ouviu aqueles áudios meu lá,
Pegou os vídeos lá, colocou lá para ela ouvir os áudios e parou de fumar. 50 anos fumando. Então, a gente sabe que esse daí é só um exemplo, né? Funciona bem. Porque trabalha aqui, a hipnose trabalha a nível inconsciente, né? Ou subconsciente, algumas linhas. Ó, o Matheus. Nesse caso, quando não conseguimos mudar um comportamento, é porque existe uma programação no inconsciente? Exatamente, Matheus. Agora você fez uma pergunta interessante aqui nesse sentido aqui, ó. Porque o nosso inconsciente, ele é muito mais forte do que o nosso consciente. Nós não somos. Isso que é legal a gente ter essa noção. Se a gente começa a pensar isso daqui, é mais fácil para a gente entender a vida. Nós não somos nosso consciente. Nós somos nosso inconsciente. Presta atenção nessa frase. Nós não somos o nosso consciente. Nós experimentamos o nosso consciente. Mas o que nós somos de fato é o nosso inconsciente. É o nosso inconsciente que traz, não é pulsão a palavra adequada, que traz todas as forças, quando entra na psicanálise, que traz todas as forças que vão moldar o seu consciente. Então, o seu consciente, ele é um reflexo do seu inconsciente. Nós estamos vivendo profundamente a nível inconsciente as coisas. Nós estamos experimentando a vida a nível inconsciente. Nós recebemos muito mais informações que chegam para o nosso inconsciente e ficam armazenadas no nosso inconsciente do que chegam ao consciente de fato. Então, quando a gente não está mudando um comportamento, eu estou pensando a nível consciente. Eu quero mudar esse comportamento. Eu quero parar de procrastinar a nível consciente. Mas você não é o seu consciente. Você é o seu inconsciente. Então, a gente precisa aprender a se comunicar com isso que a gente está chamando de inconsciente aqui, independente do nome que você dê para isso. Mas se comunicar com a experiência primária, com o reflexo, na verdade, com a representação interna da experiência primária. E aí sim a gente começa a se aprofundar. Então, se existe uma programação no inconsciente, que nem esse cliente aqui, vamos pegar o caso do cliente aqui, trazendo de estudo de caso para a gente. Você acha que ele não pensava que ele queria se relacionar? Ele queria fazer amizades? Que ele fala assim, eu quero ter uma amizade normal com as pessoas. Ele usava a palavra normal. Ele sentia que a forma dele agir não era normal, entendeu? Eu quero ser normal. Então, ele queria, havia o desejo. Mas esse desejo não necessariamente ajudava ele. Então, é por isso que eu falo, as conversinhas de amigo não servem para quase nada, gente. Não sei que você queira só jogar a conversa fora. A gente está falando de mentalidade humana. A gente precisa, de fato, entender isso daqui. O que estava rolando ali na estrutura inconsciente desse cliente? Essa é a pergunta. O que estava rolando na estrutura profunda do cliente? Deixa eu ler os comentários. A consciência das nossas atitudes ou dos pensamentos que precisamos mudar é como um aviso. Olha que bacana que a Priscila trouxe aqui para a gente, que você pode mudá-los e, a partir disso, começar uma estratégia para mudar. Legal, gostei da reflexão, Priscila. Pode ser que aconteça algumas vezes, mas a consciência da mudança já existe. Basta a atenção e decidir a mudança. Top, Priscila. Nós estamos falando aqui, a Priscila trouxe aqui para a gente o fator de mudança, né? Como que funciona esse processo de mudança. Só que nós não somos o nosso consciente, nós somos o inconsciente. O consciente, ele nos alerta sobre o que devemos mudar. Por algum motivo, tem um inconsciente que tem um conhecimento, uma sabedoria mais profunda do que a sua mente consciente. Ele está dizendo, precisa mudar isso, precisa fazer aquilo. Então, vem esse desejo a priori. Mas a gente acessa esse desejo de forma consciente. Aí depois ela fala aqui, criar uma estratégia para mudar. Né? Então ela fala aqui de focar nisso, focar no desafio, excelente. Decidir a mudança, excelente. Entretanto, nesse processo ainda, Priscila, eu foquei no desafio, tá? Eu tomo consciência de que esse desafio existe. Isso daqui já abre a minha mente. Minha mente consciente agora começa a entender o que está ocorrendo no inconsciente, porque a nossa mente consciente consegue mudar a mente inconsciente, ok? Então, quando a gente começa a focar no desafio, já é o primeiro passo ali, a gente começa a entender ele.
Depois a gente decide a mudança. Eu até colocaria que decidir viria primeiro. Decidir, mudar. Depois que você decide mudar, entender o desafio, certo? Então, decidi mudar, eu decidi que eu quero parar de fumar. Agora eu quero entender como o vício funciona na minha mente. Depois que a gente entende esse desafio, o que está na estrutura profunda, é um terceiro ponto aqui. E ter técnicas para mudar. E essas técnicas para mudar, eu gosto muito disso. Porque quando a gente fala de técnicas para mudar, não necessariamente a gente está falando de PNL, de hipnose ou até mesmo de coaching. Porque todos nós já temos um hall de técnicas de mudanças mentais. Todos nós já temos. Ao longo da nossa vida, é uma das coisas que a gente vem aprendendo. Nós aprendemos. Tem gente aqui que, por exemplo, tem dificuldade para acordar cedo e de repente começa a acordar cedo, não precisou passar por uma sessão de PNL, por exemplo. Então, de um jeito ou de outro, a pessoa já promoveu a mudança. Tem pessoas que abandonam os vícios sozinhos. Muito mais desafiante. Dá. Então, a pessoa desenvolveu alguma técnica, algum caminho neural que permite a transformação. Então, todos nós já temos um rol de técnicas que a vida, os eventos da vida, criaram em nós. Mas quando a gente começa a estudar PNL, hipnose, nós vamos pegar técnicas mais avançadas ainda. Normalmente vão além do que aquelas que as pessoas desenvolvem de forma natural ao longo da vida, certo? Então é possível fazer esse processo sozinho. Olha, eu decido mudar, eu entendo o desafio e depois eu utilizo técnicas para mudar. E às vezes essa técnica que você vai usar para mudar não vem do PNL, da hipnose, nem do coaching. Provavelmente todos vocês já passaram por esse processo. Talvez vocês até consigam lembrar, algum momento da vida, que vocês mudaram alguma coisinha. Nem que seja algo simples. Esse processo de mudança ele já é inato. Porém, a gente consegue fortalecer, como se fosse um músculo. Se você não treina um músculo, você fica sedentário por 50 anos. Vai atrofiar tudo. Agora, se você passa 50 anos treinando, como que seus músculos vão ficar? Fortalecidos. Então, algumas pessoas treinam a capacidade inata de autotransformação. Todo mundo tem potencial de autotransformação. Algumas pessoas treinam mais esse potencial do que outras. Então, todo mundo tem a capacidade de transformação. Algumas pessoas treinam mais do que outras. E aqueles que têm mais treinado, é que nem pensar no esporte. Você vai ver lá, sei lá, você vai apostar, fazer uma aposta em duas pessoas ali. Aí tem uma pessoa no jogo de basquete, vai. Tem uma pessoa que joga basquete lá desde os 3 anos de idade, faz mais de 20 anos que joga basquete e faz aula e treina aquilo lá todos os dias. E aí tem a outra pessoa lá que nunca jogou basquete. Você vai apostar em quem? Na que nunca jogou basquete ou na que treina? Se você tiver com o juízo em ordem, você vai apostar na que treina. Se não for mentira, se não estiver te enganando, se ninguém mentiu, falou que não treina, mas treina, ninguém te enganou, você vai ter uma aposta certeira. A mentalidade é a mesma coisa. Algumas pessoas vêm treinando ao longo da vida, desenvolvendo essa capacidade. Quanto mais você treina uma capacidade, uma habilidade, mais melhor você fica nessa capacidade. Fazer lives é uma habilidade. Eu treino nisso há anos, então para mim é tranquilo. Por exemplo, sala de hoje, eu não preparei nada. Eu preparei uma pergunta. Hoje o dia foi corrido, final de semana foi corrido, eu estou numa loucura aqui, não preparei nada. Vou fazer um debate. Trouxe a pergunta e está fluindo a aula. Por quê? Porque eu estou treinado. Então, quando você treina as habilidades, você fica mais rápido, se torna mais fácil para você. E a habilidade de autotransformação é a mesma coisa. Então, algumas pessoas conseguem transformar a vida rapidamente porque elas treinaram e praticaram essa capacidade. Então, elas conhecem mais técnicas, elas entendem como a própria mente dela funciona. Porque presta atenção, às vezes tem uma técnica que não funciona tão bem para você. E está tudo bem. Só que se você está bem treinado, você já sabe as técnicas que funcionam melhor para você e as que não funcionam tão bem. Então, você vai ter as suas técnicas preferidas que funcionam mais para você. Por exemplo, Swish funciona muito bem para mim, uma técnica que eu adoro. Dissociação é uma das que eu uso constantemente. Auto-hipnose para dormir, criando ali auto-hipnose somente com Milton Model, por exemplo.
Então eu conheço as que funcionam melhor para mim. Significa que vai funcionar melhor para todo mundo? Não. As técnicas funcionam, mas para algumas pessoas, algumas técnicas vão funcionar melhor do que outras. Quanto mais você treina a sua capacidade de autotransformação, mais rápido você consegue promover transformações profundas na sua vida. Enquanto outras pessoas não treinam, ou treinam muito pouco. Imagina assim, se você depende só das circunstâncias da vida, tá? Eu, como jogador de basquete, tá? Eu, Silas Neves, como jogador de basquete. Vamos supor que eu quero ser o melhor jogador de basquete do mundo, tá? Eu quero ser o melhor jogador de basquete do mundo. Só que o que que eu fiz? Eu só dependi das circunstâncias da vida. O que que isso significa? Eu só joguei basquete quando me convidaram. Quantas vezes você acha que me convidaram para jogar basquete no Brasil? Percebe? Já me convidaram, sim, quando eu era criança, jogava na escola, na aula de educação física. Só que se eu falar que eu joguei 100 vezes basquete, é muito. Não sei se vocês estão pegando aqui o aprendizado que está por trás disso. Eu, Silas Neves, quero ser o melhor do mundo. Eu falo para todo mundo, quero ser o melhor jogador de basquete do mundo. Só que eu só dependi das circunstâncias externas. Eu só dependi das vezes que a vida colocou essa oportunidade para mim. Você lembra que eu tenho chance de ser o melhor do mundo? Não tenho. Não tenho. Eu não estou agindo como uma pessoa que está no caminho certo. Se eu quisesse ter uma chance de ser o melhor do mundo, eu deveria ter criado várias oportunidades para mim jogar basquete. Eu deveria ter comprado uma cesta, colocado em casa, ter contratado o professor, ter treinado, ter mudado para lugar, ou ter entrado em clube que tem basquete, essas coisas. Tem um monte de coisa que daria para fazer para mim melhorar isso daí. E talvez tenha uma chance de ser um dos melhores, pelo menos, do mundo. Mas percebe? O serviço preguiçoso que eu fiz ao longo da minha vida em relação ao basquete. Percebe o serviço porcaria que eu fiz em relação à minha vida no basquete? É um serviço porcaria, um serviço preguiçoso. Aí o resultado que eu tenho jogando basquete, vocês acham que é qual? É péssimo. Eu só dependi dos eventos da vida. E muitas pessoas passam isso também a vida inteira nesse sentido, não se dedicam à capacidade de autotransformação. Ah, só quando a vida aparecer uma oportunidade para mim aqui, para mim poder mudar. Então, para mim poder mudar financeiramente, eu preciso de uma oportunidade do governo. Eu precisava da oportunidade dos meus pais, precisava de várias outras coisas. Sempre esperando aparecer a oportunidade. Você não cria os ambientes, você não cria as oportunidades. Então, você não treina sua capacidade de transformação financeira, de aumentar seu termostato financeiro. Habilidade de inteligência emocional, de lidar com as próprias emoções. Você só deixa os eventos da vida acontecer e você fica ali lamentando por eles. Ao invés de você conscientemente buscar, às vezes ajuda conscientemente buscar ter hábitos melhores, praticar hábitos que vão melhorar a bioquímica cerebral, promovendo uma sensação de bem-estar e prazer melhor no seu dia a dia, comer alimentos que vão promover bem-estar e saúde mental para você, isso daí influencia também. Então, percebe? Algumas pessoas vêm criando, porque sim, alimentação é uma forma de você cuidar da sua mente, exercícios físicos é uma forma de você cuidar da sua mente. Muitas drogas fazem isso, o que uma alimentação saudável faria se você tivesse construído ao longo da vida, uma alimentação saudável, não uma vez por ano, pelo menos 5, 6 dias por semana. Aí faltou tudo isso daí, aí vai lá e substitui com uma droga, também conhecido como remédio. Então, algumas pessoas não vêm cultivando, algumas pessoas apenas esperam a vida trazer essas oportunidades. Aí é que nem eu com basquete. O lado bom disso é que eu não quero, de fato, ser o melhor jogador de basquete do mundo, né? Meu propósito de vida, não é? O lado bom é esse, que isso daí para mim não muda nada. Mas o problema das pessoas é que elas têm esse mesmo tipo de negligência em coisas importantes, com a família, com a saúde, com o bem-estar emocional, com as finanças. Esse é o problema. Não é com o basquete. Não é com o basquete. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Vamos lá. Percebe, gente, como que essa aula fica gostosa, né? A gente vai conversando, vai batendo um papo, todo mundo participa. Vamos lá. A consciência, acho que isso daqui eu já li, né, Pri? A Dia comentou, a mente influencia bastante e vários fatores podem influenciar a mente. Ah, eu nem tinha lido aqui, eu tinha falado da parte nutricional, né? Então, nós temos aqui fatores genéticos, além de fatores genéticos,
o que influencia os fatores genéticos, o que influencia, não determina. A gente tem aqui a alimentação é o tripé da academia, né? Alimentação, sono e exercícios físicos. Isso daqui vai estar influenciando também nos fatores genéticos, que vai estar influenciando também, claro, na sua mentalidade, na bioquímica cerebral. Eu tenho Hashimoto, uma doença autoimune da tireoide. E quando percebo que estou tendo sintomas de fadiga, depressão, habilidade de pensar com clareza prejudicada, eu sei que meus hormônios não estão regulados e eu tenho que tomar uma ação. Ou seja, você já identificou, né? Por exemplo, você passou aqui, ó, entendeu o desafio que existe e agora você toma medidas para estar administrando com isso. E é muito normal a gente fazer isso em relação a doenças, nesse caso, porque já existe todo um sistema em relação a isso, mas em relação à mente, a maioria das pessoas, tem muita gente que vive com uma crença, gente, que quem vai em psicólogo, em hipnoterapeuta, é louco, é louco. Então, as pessoas vivem com uma realidade totalmente absurda, crença totalmente equivocada, porque imagina assim, a pessoa vai lá e quebra um braço, certo? Quebrou um braço. O que que faz? Vai no médico. Simples. Precisa ter vergonha disso? Não. Precisa ter vergonha disso? Não. Ok? Aí a pessoa vai lá e passa por um trauma na vida dela. O que que a pessoa fica com vergonha? Ah, eu vou lá vão achar que eu sou louco. Não, você teve um trauma, você precisa cuidar disso. Ah, não, eu vou ficar aqui. Aí imagina o braço, fica com o braço quebrado a vida inteira e não vai no médico. Aí perde o braço. Ou dá um problema pior. O bom é que da mente ainda a gente consegue reverter, né? Mas tem mais potencial de reversão na mente, ainda tem uma gama maior. Mas a maioria das pessoas vivem assim. Ah, não, eu vou lá, eu não vou lá, não, vão achar que eu sou louco. Que ideia besta. É besta. Bem, pessoal falando concorda aqui. Seria um mastermind? Mastermind é um ambiente. Aí que tá, né, Matheus? Eu fiquei com uma frase no meu celular, assim, ó. Não vou lembrar exatamente a frase, eu sei que eu deixei por anos lá, que eu sei que direto eu ia abrir a tela lá. É, e, e essa frase entrar no meu inconsciente de um jeito ou de outro, mas mais ou menos isso. Você é responsável pelos ambientes que você cria. Os ambientes que você participa influenciam o seu destino. Fiquei com isso daí na cabeça, fiquei com isso daí na cabeça. Eu fui lá e criei um mastermind. Por quê? Porque eu falei, eu preciso estar conectado com pessoas que estão seguindo na mesma jornada que eu. Assim como a gente está fazendo esse debate aqui, e esse debate que a gente consegue aprofundar com várias mentes pensando no mesmo sentido, no nosso mastermind é a mesma coisa, só que lá a conversa é diferente. Lá a gente conversa com outros objetivos dentro do nosso mastermind. Lá o objetivo é para quem quer montar instituto, trabalhar com atendimento, ter alto faturamento, transformar milhões de vidas. Lá a gente trabalha mais nessa pegada. Aí sim, entendendo que os ambientes que eu participo influenciam a minha vida e que eu posso criar oportunidades, eu fui lá e criei esse grupo. E várias pessoas estão entrando nesse grupo entendendo o mesmo princípio. Esse grupo tem potencial para influenciar a minha vida. Esse processo que está desenhado aqui na tela para vocês ocorre em todos os ambientes que você participa. A grande pergunta é: você está participando? A maioria dos ambientes que você participa, a maioria, não precisa ser todos, mas a maioria, está conectado com a sua intenção de vida ou não? É simples a pergunta. Está conectado ou não? Não, não está. Beleza. Você vai estar agindo que nem eu com basquete. Só isso. Só isso. Vai ser um péssimo jogador de basquete, que nem eu sou. Bem simples. Ah, não, Silas, a maioria está conectada. Ok? Você vai se desenvolver profissionalmente. Ou vai se desenvolver nesse propósito. Porque a nossa mente ela está funcionando sem parar. Se ela parar de funcionar, a gente vai dessa para uma melhor. Ela está funcionando, nossa mente inconsciente está funcionando, ela está recebendo informações, está processando essas informações, está influenciando as nossas decisões conscientes. Não dá para fugir disso. Não está rolando. Se eu entendo como que está rolando o negócio, como que funciona tudo isso, conscientemente eu começo a escolher os lugares que eu quero frequentar e os lugares que eu vou criar. E é claro, resultado vem. Resultado vem. Então, o Mastermind vem nessa proposta também, Matheus. Deixa eu ver.
Muitas vezes a timidez vem, a Dia comentou aqui, ó, muitas vezes a timidez vem do medo da rejeição. Ó, bacana, Dia. Então aqui, ainda o medo da rejeição, a gente está aqui em sentimentos, né? Tá vendo aqui? Medo da rejeição. Aqui você trouxe um outro exemplo, né? Vou até puxar aqui, ó, medo da rejeição. Só que o medo da rejeição ainda não é a estrutura profunda. A estrutura profunda, nesse caso aqui, que não é o caso do meu cliente, depois eu vou explicar para vocês. Esse medo da rejeição provavelmente tem uma situação onde foi rejeitado ou rejeitada. Aí é a estrutura profunda. Então, normalmente a estrutura profunda é uma situação, porque a situação é um evento externo. Então aqui um lugar onde a pessoa estava inserida gerou uma experiência negativa que influenciou a mentalidade da pessoa, criando ali uma estrutura profunda. E aí daí desencadeou crenças, comportamentos, tananã, tananã. Então, o medo da rejeição, provavelmente a situação foi uma situação onde foi rejeitado. Aqui, no caso do meu cliente, não foi rejeição, foi outra questão, mas é um trauma também. Então, rejeição é um trauma. Então, são 5 tipos principais de trauma. O do meu cliente não foi da rejeição, foi um dos outros 4. Mas sim, só falando que está claro. Essa aula, pessoal, vai para o YouTube, tá? Então vai ficar disponível para todo mundo. Essa aula e a próxima aula, todas as que rolaram até agora, é para quem está na Sociedade da Reprogramação Mental. Quem quiser saber mais sobre a sociedade, pergunta lá no grupo o que é SRM, o que é a sociedade, que o pessoal posta lá e informa você. Mas essa aula aqui vai para o YouTube e a próxima também. Vou estar deixando dessa jornada que eu fiz, pelo menos 2, eu vou colocar lá no YouTube para todo mundo poder acessar. Tá. O consciente é o mediador entre o ID e o superego. Sim, sim, Jane. Dentro da psicanálise, sim. O pessoal até postou o link aí da Sociedade da Reprogramação Mental no chat. Foi dar uma olhada lá, entra lá, se inscreve na Sociedade. Tem uns conteúdos bem bacanas lá, tem muita coisa lá na Sociedade. Vamos ver lá, Matheus. Vou ajeitar esse um pouco mais para cá. Aí, maravilha. E uma das melhores maneiras de identificar o que está na estrutura profunda é usando o metamodelo, não é mesmo? Exatamente. É uma das maneiras de identificar o que está na estrutura profunda é utilizando o metamodelo. Então, eu vou puxar outro tracinho aqui. Como identificar o que está na estrutura profunda? Bacana, Matheus. Matheus está trazendo as perguntas aqui bem caprichado, hein, Matheus? Parabéns aí pelo nível das perguntas. Como identificar o que está na estrutura profunda? Nós temos aqui metamodelo, que é ensinado na PNL e hipnose. Além do metamodelo, nós temos o modelo de descobrimento. O modelo de descobrimento, ele trabalha em cima do modelo da experiência intermediária, que a gente vai identificar aqui pensamentos, sentimentos, comportamentos e situações. Outra forma de identificar a estrutura profunda, a gente vem aqui na maiêutica, tem acento em algum lugar aqui, maiêutica socrática, que aqui já é mais focado no coaching, por exemplo. Maiêutica socrática. Aqui a gente vai trabalhar que são perguntas do coaching que vão estar ajudando nesse sentido. Outra forma, Silas, qual que é o jeito mais objetivo, mais direto e reto, assim, que vai direto ao ponto? Situações do passado. Aí, as situações do passado, só de perguntar, a pessoa já joga para você e às vezes você pode fazer uma timeline para descobrir. Ah, eu não lembro. Às vezes a timeline, que aqui entra na PNL e hipnose, uma técnica da PNL e da hipnose, ajuda você a descobrir situações do passado, que é fazer a famosa regressão. E aí pode entrar na regressão na vida atual, até a vida intrauterina, e algumas pessoas fazem até mesmo uma regressão de vidas passadas. Também dá para fazer. Eu sei que algumas pessoas não acreditam em vidas passadas, algumas pessoas não gostam disso. Se você não gosta, não tem problema nenhum, é só não fazer. Mas para quem se identifica, tem
tem essa possibilidade também, ok? Então, aqui, como identificar o que está na estrutura profunda? Essas daqui são algumas maneiras de você estar identificando. Mas a estrutura profunda, pessoal, uma outra pergunta que a gente pode fazer aqui é o que que é a estrutura profunda? Vou até puxar aqui, ó. O que que é a estrutura profunda? O que é a estrutura profunda? A estrutura profunda é a experiência, é uma representação da experiência real com forte impacto emocional. Nem sempre tem forte impacto emocional, mas normalmente quando a gente vai trabalhar na sessão é algo que teve um forte impacto emocional. Então, presta atenção nas palavras, é uma representação da experiência real. Por exemplo, eu estava, sei lá, tô com um copo aqui. Talvez eu derrubo o copo aqui no meio da aula. Espero que isso não ocorra, mas eu derrubo o copo. Aí no outro dia eu vou lembrar desse copo caindo. Não, eu representei essa queda do copo. Então, eu venho, derrubo o copo, talvez eu fique talvez eu fique envergonhado. Ai, meu Deus, derrubei o copo, sem graça aqui com vocês. Algo nesse sentido. Uma coisa é o copo que caiu, outra coisa é tudo que eu representei, a forma como eu lembro disso, a forma como eu penso sobre isso, os sentimentos que gerou diante disso, diante desse evento. Então, toda vez que eu lembrar desse evento do copo caindo, eu vou acessar essa representação da experiência real. A experiência real é o copo caindo. Agora, o que o copo significou para mim, como eu reagi a isso, é a minha representação interna, certo? Então, algumas pessoas caem o copo, ficam tímidas, ficam com vergonha, ficam sem jeito, outras pessoas simplesmente nem ligam. Se eu fizesse isso, provavelmente eu ia tocar a aula molhado mesmo, não ia nem ligar. Então, existem várias respostas para isso, entende? Existem várias formas de reagir a isso. Então, a estrutura profunda não é o copo caindo, mas a representação que a gente cria. E essa representação, ela é subjetiva, não é a realidade de fato. E normalmente isso gera um impacto emocional. Então, eu fiquei envergonhado, sabe? Impacto emocional, mas normalmente negativo. Então, isso é estrutura profunda. Como que a gente faz para ir direto nessa estrutura profunda? Perguntar na situação. Que situação que ocorreu que você se sentiu com vergonha? Ah, estava fazendo uma live lá para a galera e derrubei o copo de água em cima de mim, fiquei com vergonha, fiquei não sei o que tem. Entendeu? Então, essa estrutura profunda, é esse evento que ocorreu, a forma como eu representei ele, vai trazer, eu vou dar um significado para isso, vou atribuir um estado emocional para isso. E com esse estado emocional, depois, eu vou criar crenças diante disso. Talvez eu generalizo, né? Se eu fazer live lá, eu vou ficar com vergonha. Nossa, eu vou abrir uma aula, o pessoal viu eu passando vergonha lá, eles vão me ver de novo, vão dar risada de mim, entendeu? Aí começa a desencadear um monte de coisa. E aí isso cria comportamento. Comportamento de não vou fazer live, vou parar, entende? Tum, 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 efeito em cadeia. Então aí a pessoa chega, eu chego para você na sessão, não estou conseguindo mais fazer live. Mas você fazia? Eu fazia. O que que aconteceu que fez você parar de fazer live? Um dia eu estava lá, aí derrubei o copo, passei vergonha. Pronto, achei a estrutura profunda. Aí, a partir daí, vem a aplicação das técnicas. Ok? Eu tenho dificuldade em fazer live. Aí tem dois pontos, hein, Alex? Eu tenho dificuldade em fazer live. Porque, vamos lá, eu vejo que muitas pessoas confundem isso, né? Uma coisa é habilidade. Para você fazer algo, você precisa de habilidade mais experiência emocional positiva, tá? Porque se você não tem a experiência emocional positiva, você não desenvolve. Eles falam assim, eu tenho dificuldade para fazer live, tá? Quantas formações em oratória você já fez? Quantas lives você já fez? Não fiz nenhuma. Então, a tua habilidade está zero ainda. Aí, por ter uma habilidade zero, a sua experiência emocional vai ser negativa. Aí, outra situação é se eu já fiz mais de 50 lives, só que de repente eu travei e não consigo fazer mais nenhuma. Você já tem habilidade. Aí foi algum evento que travou isso daí. Mas muitos problemas das pessoas, às vezes, ela precisa só desenvolver habilidade. Normalmente, falar em público é isso, aprender técnicas, ensaiar, treinar, praticar, que já resolve muita coisa. E aí, o que ocorre?
Tem pessoas que têm habilidade zero. Imagina o Silas, jogador de basquete. Com toda a experiência que eu tenho, a experiência real que eu tenho de basquete. Ou seja, experiência porcaria, bem ruim, bem péssima. E aí, de repente, o pessoal me chama para jogar, sei lá, um jogo de basquete importante, o mais importante, que tem uma pressão enorme, e se a gente perder, isso vai custar bilhões de dólares para não sei o que tem uma experiência enorme, um monte de gente lá me avaliando, me julgando, todo mundo achando que eu sou um excelente jogador, só que no fundo eu sei que eu não sou um excelente jogador, eu sei que eu sou péssimo. Eu tenho essa consciência, porque eu não pratiquei. Talvez o meu ego fale, eu sou bom, talvez eu acredito, eu fico mentindo para mim, eu sou bom, mas não pratiquei. Aí eu vou lá e jogo basquete. O resultado vai ser o quê? Horrível. Talvez daí vai gerar um trauma. Ocorre isso daí. Às vezes as pessoas, elas não têm habilidade e aí precisam falar em público. Ocorre muito daí na escola, né? Criança sabe falar em público? Não. Fez formação em oratória? Não. Treinou oratória? Não. O máximo que a criança sabe fazer é conversar com os amiguinhos. Não está treinada para ir lá. E o que o professor faz? Joga a criança lá na frente sem preparo nenhum. Aí, normalmente, essa ausência de preparo de habilidade já cria uma primeira experiência emocional negativa na pessoa. E aí, a partir daí dessa experiência emocional negativa, o que ela faz? Ela nunca mais joga basquete, ela nunca mais tenta falar em público. Então, ela não desenvolve a habilidade. Então, normalmente ocorre essas três linhas aí. Ou não tinha habilidade e teve que falar em público, e aí ou passou vergonha ou não performou tão bem. Ou às vezes tinha uma habilidade muito pouca e foi lá, e aí alguém deu risada, passou por uma situação de humilhação, por assim dizer, e aí gerou uma experiência emocional negativa. Ou às vezes a pessoa tem habilidade. Imagina um jogador de basquete que treinou a vida inteira. Tá? Treinou a vida inteira, o cara é profissional de elite mesmo, da elite do basquete. Treinou, fez tudo certinho, se dedicou 7 dias por semana, 365 dias por ano, no ano bissexto, 366. O cara está fazendo o dever de casa, a habilidade do cara é fenomenal. E aí ele passa por algum evento traumático na vida dele e ele decide que não vai mais jogar. Aí é diferente, aí não é só trabalho o lado emocional da pessoa. E já, a habilidade a gente já sabe que existe, certo? Mas se já tem a habilidade, já está construído. A gente falei, quantas lives já fez? Já fez pelo menos umas 100 lives? Ah, não fiz nenhuma ainda. Então também habilidade não existe. Precisa treinar. Aí a melhor forma de você fazer isso daí é vai lá e nunca falei em público. Vai lá e pega uma plateia com 5.000 pessoas e começa a falar em público. Não. Treina, estuda, modela, pratica, treina na frente do espelho, começa gravando Reels pequeno, depois você vai lá, começa a fazer talvez uma live no Instagram, uma live no YouTube, aí depois você vai para os palcos e assim por diante. Você vai ali crescendo gradualmente essa habilidade até você se tornar um especialista nisso. Então, sempre importante avaliar isso. Será que não é que eu nunca desenvolveu uma habilidade? Tem gente que acha que é isso. Vem, destrava minha mente aqui. Destrava minha mente aqui, porque eu tenho medo de falar em público, tá? Vamos tirar o medo de você. Tiramos o medo. Aí você não tem habilidade, você vai criar outro trauma. A gente tira um, sobe no palco, cria outro. Então, nem sempre é só o medo, tá? E essa palavra aqui, eu sei que tem uma galera que me assiste, mas que odeia isso daqui, né? Quando eu começo a falar. Palavras aqui que estão tudo relacionadas a um verbo, agir. Uma galera que odeia que eu falo isso, né? Mas eu continuo falando. Então, quando eu falo agir, entrar em ação, desenvolver habilidade, praticar as técnicas. Quando eu vou falando essas coisas, tem uma galerinha que eu odeio quando eu falo isso. Precisa, né? Eu quero ir lá com outro cara que fala que é só você ficar pensando que vai dar certo. Vai lá. Vai lá com outro cara. Ou com outra mulher, que eu sei que tem uma que também faz isso daí. Né? Não, gente, precisa entrar em ação. Habilidades se desenvolvem com treino, com prática. Imagina agora eu, Silas, a minha experiência de jogador de basquete, vou sentar aqui na minha cadeira, fechar os olhos e ficar imaginando que eu sou um excelente jogador de basquete, amanhã eu vou lá para o campeonato mundial. Passar vergonha. Não tem habilidade, gente, não tem habilidade. Não dá para fazer milagre com isso. Síndrome do impostor. A síndrome do impostor, normalmente, ela ocorre com pessoas que têm habilidade. A Dia comentou aqui, síndrome do impostor. A síndrome do impostor, normalmente, ela tem um processo contrário, né? Então, síndrome do impostor, a pessoa tem habilidade ou está desenvolvendo, porque não, uma habilidade não é tenho ou não tenho.
não é ou você tem ou não tem, é um processo, né, então ela está desenvolvendo. E aí ela faz o quê? Ela começa a se ela está aqui, a pessoa está aqui, na escala dela. Aí ela se compara com o outro fulano, né, fulano, ou ciclano, ou beltrano, está aqui. Ela às vezes começa a se comparar com a pessoa que está aqui, e aí ela acha que não é tão boa. Às vezes ela tem uma expectativa, né, que às vezes é comparação ou expectativa, né. Comparação ou expectativa. Então, eu tenho uma comparação, eu tenho uma expectativa, e aí eu fico achando que eu não estou tão bom, eu acho que eu sou um impostor, aí vem a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, a pessoa já tem habilidade ou está desenvolvendo. E às vezes, mesmo quando a pessoa está aqui no ápice também, ainda assim ela pode vir a síndrome do impostor. Ela achar que o que ela está fazendo não faz sentido e não sei o que tem. Então, a síndrome do impostor é um desafio de quem está praticando. Quem nunca praticou não tem, não tem síndrome do impostor. Eu nunca pratiquei oratória e tenho síndrome do impostor. Você não tem síndrome do impostor. Para você ter síndrome do impostor, você tem que. Ó, fiz aqui uma 100 live já. Eu acho que eu sou impostor. Beleza, vamos trabalhar a síndrome do impostor. Não, eu nunca pratiquei, eu sou impostor. Não, você não começou a jornada. Então, a síndrome do impostor é um desafio do processo. Né? A gente tem aqui. Olha que bacana esse assunto, gente, que a gente entrou aqui. Abrimos aqui uma lacuna, né? Nós temos aqui. Deixa eu puxar aqui o texto. Vocês conseguem dar zoom na tela, tá, pessoal? Se estiver muito pequeno. Nós temos aqui um evento traumático pela ausência de habilidade. Nós temos aqui a síndrome do impostor no processo de desenvolver a habilidade. Normalmente ele vem no processo. Estou começando, ainda não me sinto tão preparado, fico me comparando com outras pessoas que estão há mais tempo praticando que eu e acho que não sou tão bom quanto essas pessoas, entre outros fatores, né? Então, quando você está desenvolvendo a habilidade. Aí depois a gente tem aqui um trauma que, mesmo tendo habilidade, desmotiva. E às vezes nem sempre é um trauma, às vezes é depressão e assim por diante. Desmotiva. Então aqui é antes, durante e depois. Antes, durante e depois, no desenvolver de uma habilidade. Não só oratória. Percebe como que a nossa mente sabota a gente em vários níveis? Por isso você precisa dominar a sua mente. Porque se você não domina a sua mente, você deixa ela te dominar, assim, às vezes você nem começa, e se começa se arrastando assim que começa, já vem a síndrome do impostor, e se consegue se desenvolver, ainda chega lá na frente, sabota o processo de novo. Ou você domina a sua mente, ou sua mente domina você. Tem que entender sobre a mente humana. Entender? É que nem eu quero navegar. Preciso entender geografia. Eu quero existir. Você precisa entender sobre a existência. A existência humana, ela é uma existência física e psíquica. E espiritual também. Você precisa entender sobre isso. Eu quero dirigir um carro, você precisa entender como um carro funciona. Você precisa ser um mecânico avançado, precisa entender o básico ali, senão você não dirige. As leis do trânsito. Então, eu quero existir, eu quero viver. Você precisa entender o que é a vida humana. Física, mental e espiritual. E a maioria das pessoas, não, mental nem existe, age como se não existisse. Porque a mente vai vir, antes, durante e depois, vai encontrar desafios aí, todas as etapas. Lucélia falou, fazendo a prática. O pessoal, hoje não é aula de prática, tá? A gente fez aí 15 aulas de práticas, abrindo oportunidades para praticar com os alunos, fazendo aplicações ao vivo. A gravação delas estão todas na Sociedade de Reprogramação Mental, dessas aulas que foram ao vivo. Hoje é uma aula de debate mesmo. Foram 15 aulas toda terça-feira, desde o começo do ano, aí, toda semana fazendo, aplicando. Vocês levantavam a mão, quem levantava a mão aplicava a técnica, foi uma experiência incrível, foi bem bacana. Aqui, ó, a Lucélia, o que fazer para não cair nessa síndrome do impostor? É justamente o que a gente está falando aqui. A síndrome do impostor é o quê? É um sentimento, certo? Então, se existe um sentimento, existe uma estrutura profunda. Identificar a estrutura profunda. Vamos colocar aqui, ó, puxar aqui mais um exemplo. Síndrome do impostor.
Síndrome do impostor. Aí a pergunta é: qual que é a estrutura profunda que pode ter gerado isso? Normalmente, é claro que não peguem fórmulas prontas para lidar com a mente humana, tá, pessoal? Estou trazendo exemplos aqui, mas não entenda isso daqui. Ah, meu cliente tem síndrome do impostor, é tudo isso daí que você está falando é igual ao meu. Não, cada cliente é um cliente. Que nem aqui no caso aqui da timidez, falaram medo da rejeição. Eu sei que tem clientes que enfrentam isso por causa do medo da rejeição, mas não foi o caso do meu cliente, então não dá para generalizar. A estrutura profunda ela é única de cada cliente, você não sabe a experiência de vida que a pessoa já teve. Mas o que normalmente é a síndrome do impostor? Normalmente é a comparação. Normalmente a pessoa está se comparando. Outra coisa que pode ocorrer que ajuda a gerar a síndrome do impostor é perfeccionismo. Aqui eu estou trazendo bases de alguns clientes meus, não significa que é o teu caso. Aí é fazer lá o procedimento que a gente ensina para descobrir a estrutura profunda sua. Outra coisa que eu vejo muito aqui, ó, exigência extrema dos pais na infância. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Seu pai, sua mãe, os gigantes, dotados da sabedoria, da experiência de vida, muito além do que você, que é uma pessoa recém-chegada a esse planeta, estão falando que você nunca vai ser boa o suficiente, talvez você seja uma impostora quando você acha que você está ficando boa. Quando alguém fala que você está boa, quando alguém está te atende. São alguns exemplos. Aí aqui, o que a gente recomenda? Para descobrir isso daqui, é uma das coisas que a gente vai bater bastante na tecla na imersão presencial, para quem está inscrito, tá? Vai rolar agora em abril, a imersão Black Practitioner. Modelo de descobrimento. Eu quero treinar vocês lá para que vocês consigam, assim como eu faço com uma certa tranquilidade, descobrir aqui as estruturas profundas dos meus clientes, que vocês consigam também, dos clientes de vocês, para trabalhar. Porque se você não trabalha a nível de estrutura profunda, você está trabalhando a nível superficial. Estrutura superficial, literalmente, né? Literalmente estrutura superficial. E aí você não está fazendo PNL, não está fazendo hipnose, você está fazendo ali um conselho. Ah, conselho, sabe? E conselhos, se funcionassem, o mundo estava uma maravilha. Você precisa de muita inteligência emocional para ouvir um conselho. Muita inteligência emocional para ouvir um conselho. Por quê? Porque o conselho vem a nível superficial linguístico. Você precisa pegar esse conselho e implementar ele na sua estrutura profunda. Então você precisa de uma inteligência emocional muito suprema. Suprema não, mais avançada, vai. Para implementar de fato um conselho. Ou aquele conselho te impacta profundamente, o que é raro, ou você precisa ter um processo que implementa. Por exemplo, um conselho. Comece a fazer academia. Quantas vezes muita gente não ouviu esse conselho e não está fazendo até hoje? Mas sabe que precisa fazer, precisa treinar. Então, se conselhos funcionassem, as pessoas soubessem ouvir conselhos, o mundo estava uma maravilha, não precisava desse rolê todo aqui. Ok? Aqui é o Alex. Eu sou perfeccionista. Vejo que chega a ser um exagero, pois quero tudo certo e em ordem. É. O que a gente fala? Porque o perfeccionismo, ele também, a gente tem aqui, além dos sentimentos, nós temos o pensamento, né? Perfeccionismo é uma crença, eu sou perfeccionista, certo? O que a gente fala? Nós não buscamos a perfeição, nós buscamos a maestria. Isso alivia tanto a barra inconscientemente. A estrutura profunda parece que é igual, parece que é a mesma coisa, mas a estrutura profunda entende essas palavras de uma forma completamente diferente. Perfeccionismo. O significado da palavra perfeccionismo é alcançar a perfeição. Simples assim, eu sou perfeccionista. Muita gente se orgulha disso, mas não é o perfeccionismo que tá ajudando você. O perfeccionismo ele está te adoecendo. A ideia de perfeccionismo é eu vou me cobrar e se eu não conseguir eu vou me machucar emocionalmente porque eu não consegui. Normalmente é isso, é esse processo. Aí se eu não conseguir, então você fica com uma autocobrança interna, interna, interna e não alcançou isso daí. É o processo da Bíblia. Trazendo vou pegar todo esse processo e transformar aqui numa espécie de metáfora. Você entenda como você quiser isso daí. Existia um ser que era incapaz de ser perfeito.
Existia um ser que era incapaz de ser perfeito. Aí eu pergunto para você: você é capaz de ser perfeito, de fato? Talvez você esteja agindo como esse ser que era capaz de ser imperfeito. Existia um ser que era incapaz de ser perfeito. E ele tentou ser perfeito. E o ser que era perfeito, o único ser perfeito, derrubou esse ser para um lugar de tormenta e dor. Não sei se você percebe que é o mesmo processo psíquico que ocorre com os perfeccionistas. Existia um ser que achava que podia ser perfeito, o ego dele gritava isso, né? Você pode ser perfeito, ou os pais ensinaram eles a acreditar que dá para ser perfeito. Ele achava que podia ser perfeito. E nessa busca para tentar ser perfeito, ele vai lá e tenta ser perfeito, a hora que ele está se aproximando da perfeição, ele é derrubado. Então ele cai. E aí ele cai para um lugar de tormenta, para um lugar de sofrimento. E aí o que acontece com o perfeccionista? Tormenta e sofrimento psíquico. Só que o que, que ele faz? Não satisfeito, ele continua, ao invés de ele se arrepender e aceitar a realidade dele, fala: não, eu sou isso. Minha posição no universo não é a perfeição. Não é para mim essa posição, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ao invés dele aceitar a arrogância dele, a prepotência dele, mas ele querer insistir. Então ele não se arrepende. Ele não se arrepende. E por não se arrepender, ele continua insistindo. E quanto mais ele tenta subir, mais ele cai. Vocês devem conhecer essa história. Quanto mais ele insiste, mais ele cai. E ele não se arrepende. Que a partir do momento que ele se arrepender e falar: não, eu não vou ser perfeito, não é minha função, não dá, eu vou me orgulhar das qualidades que eu tenho, porque ele tinha muitas qualidades. Muitas qualidades. Ao invés dele se orgulhar das qualidades que foram atribuídas a ele, aos dons que foram atribuídos a ele, se arrepender por ter tentado ser muito mais do que ele é capaz, de fato, porque todo mundo tem um limite, né? Ele continua insistindo. E ele vai lá e cai. E fica repetindo esse ciclo infernal por toda a eternidade. Sendo que só precisa de uma coisa: o arrependimento. E esse arrependimento significa você ter sabedoria. Sabedoria, presta atenção nisso. Sabedoria. Sabedoria para você aceitar os seus limites como um ser humano. No caso dele, como um ser espiritual. Mas ele não tem essa sabedoria. Só por não ter essa sabedoria, ele nunca vai ser perfeito. Como você percebe a incongruência? Se ele fosse sábio, ele nem tentaria ser perfeito. Ele pode ter inteligência, tem vários tipos de sabedoria, mas ele não consegue ter esse tipo de sabedoria, de entender a própria limitação, ele não consegue olhar para quem ele realmente é, entender até onde ele é capaz. E a perfeição, não importa o significado correto da perfeição, o seu inconsciente entende, perfeito é absoluto. Não existe um desvio nisso. Não existe uma outra interpretação para o seu inconsciente. O perfeito é absoluto. E não dá. Mas o que ocorre na busca pela perfeição, ele se tornou, sim, um ser com muito poder. Na busca pela perfeição, ele se tornou um ser com muito poder. Só que presta atenção nisso. Existem outros seres que conquistaram até mesmo mais poder do que ele, especificamente um, e que não buscou a perfeição. Então não foi a busca pela perfeição que fez ele desenvolver. Não é o único caminho. Buscar pela perfeição não é o único caminho para você se tornar bom em algo. Preciso ser perfeccionista e não sei o que tem, que é a única forma de eu ser bom em algo. Não, você já é bom em muitas coisas, mas não é a perfeição que tornou você bom. É sua capacidade de aprender e se desenvolver que tornou você bom. A perfeição é você está sendo bom apesar de acreditar que precisa ser perfeito. Não sei se está entendendo. Apesar de acreditar que você
pode ser perfeito, apesar de acreditar nisso, né, imagina uma bola amarrada na tua perna, te prendendo, te travando, apesar disso, te puxando para trás, você ainda consegue caminhar para frente, apesar desse desejo de ser perfeito, você ainda conseguiu avançar na sua vida. Mas esse desejo ele só está te atrapalhando. Então, quando a pessoa vem e fala, eu sou perfeccionista, é muito simples, a pessoa está se machucando internamente. Ela está avançando e acreditando que precisa se machucar para conseguir avançar na vida. Sendo que, na verdade, existem outros caminhos. O primeiro passo é aceitar a sua condição. É só essa a pergunta. Você acha mesmo que você pode ser perfeito? Responda com sabedoria isso. Mas eu não quero que você responda somente, eu quero que você coloque isso daí no seu coração. Eu sou incapaz de ser perfeito. E aí você acrescenta outra frase, e tá tudo bem. Repete isso para você. Eu sou incapaz de ser perfeito e tá tudo bem. E tá tudo bem. Sinta isso, a tranquilidade que é. Porque não é porque você deixou de buscar a perfeição que significa que você vai se tornar uma péssima pessoa ou ruim naquilo que você está fazendo, não. Aí a gente troca essa frase, é um dos lemas do Instituto. A busca pela maestria. A busca pela maestria. O mestre não é perfeito, mas ele é muito bom naquilo que ele faz. Você não precisa ser perfeito. Existem vários outros cargos abaixo da perfeição que são excelentes. Existem vários outros. Você não precisa da perfeição, você precisa da maestria. A busca pela maestria, você já virou mestre. Você que viveu muito sobre o perfeccionismo e aguenta porrada, sabe aquela pessoa que aguenta porrada? Se você é essa pessoa que aguenta porrada, aguenta dor, aguenta o sofrimento, sabe? Você é essa pessoa, aguenta tudo isso e ainda continua buscando a perfeição, você já se desenvolveu. Eu não sei no que, mas alguma coisa você se desenvolveu. O que eu estou te dizendo é que você poderia ter se desenvolvido da mesma forma, talvez até melhor, só que sem ter levado toda essa porrada emocional. O que que muda? Como você está comunicando com você. A busca pela perfeição. E normalmente essa busca pela perfeição, na maioria dos casos, vem da relação com os pais, de uma autocobrança que papéis de autoridades colocaram em você, normalmente aos pais, às vezes cuidadores, às vezes professores. E coloca essa cobrança e você leva uma porrada e entende que se você não for perfeito, você apanha, ou você sofre, aí você tem que continuar buscando, e aí você vai lá e tira 9 na escola e leva uma surra dos seus pais, ou reprova de ano, não, precisa ser perfeito, precisa tirar 10. Aí você aguenta a surra, né? Só aí você acha que é legal ter a surra, que faz parte da vida, ficar tomando surra, e você fica se dando essa surra mentalmente pelo resto da sua vida. Maestria. Muda isso. Eu estou em busca da maestria. Coloca essa crença. Só de colocar essa crença, repetir isso como um mantra para você todos os dias, você vai ver que o teu estado emocional já vai melhorar, porque a maestria, ela comporta erro. Eu estou em busca da maestria. Ah, eu errei. E daí? Não sou perfeito mesmo? E daí que eu errei? E daí que eu derrubei o copo aqui em cima de mim e me molhei todo? E daí? Entende? Problema nenhum. Tem compromisso nenhum de ser perfeito. Mas maestria, sim. A maestria, ela comporta erros. Porque erros faz parte da nossa condição humana. A imperfeição, sabe? Para de buscar a perfeição e assume, eu sou imperfeito, sabe? Assume essa postura mentalmente, sabe? Eu sou imperfeito, grita isso para o mundo, grita isso daí para pessoas que impuseram para você que você deveria ser perfeito. Fala, eu sou imperfeito, você também é imperfeito. E tá tudo bem. Tá tudo bem, sempre foi assim. A gente só fica com essa loucura achando que dá para ser perfeito. Mas nunca deu, você nunca foi perfeito, eu nunca fui perfeito, ninguém nunca foi perfeito. Ninguém. Tá tudo bem. Nós somos imperfeitos. E tá tudo bem. Aceita isso logo. Aceita a tranquilidade, a paz que vem no teu coração. Quando você segue os mandamentos, quando você entende o seu lugar, quando você entende o seu lugar, quando você entende a sua pequenez, quando você entende o quão pequeno você é, o quão limitado você é, quando você entende e aceita isso, aí você começa a ter uma visão mais real da vida. Você para de ficar tentando subir além daquilo que você pode. E você para de ficar caindo, que é o que ocorre com quem trabalha em busca do perfeito. Então, parece, eu vejo o pessoal falando isso e dando risada e se achando, né? Tipo,
Eu sou perfeccionista, e tem gente que acha legal isso e bate no peito, eu sou perfeccionista. Gente do céu, o dano que isso causa no teu inconsciente é enorme. Aí depois tá lá com depressão, tá lá triste, tá lá se enfiando em drogas, não sabe por quê. Sou perfeccionista e bate no peito. Isso é bom demais, olha como é que eu sou bom aqui. E realmente isso é bom, você não precisa ser perfeccionista para ser bom assim, precisa de maestria. Então as pessoas vivem muito nesse mundo, ou você é perfeccionista ou você é um zero à esquerda. Não, gente, existe toda uma jornada, não é preto no branco, é gradual as coisas. É a jornada da maestria, para você se tornar mestre em algo. E quando você entende de maestria, só de você já colocar isso, eu estou buscando a maestria, não a perfeição, todo esse cenário aqui já começa a mudar. Uma pessoa que está buscando a maestria, que entende a maestria, ela normalmente não vai ter a síndrome do impostor. Ela entende que ela está no processo. Ela entende, eu estou aqui, está tudo bem, eu posso chegar até aqui. Aí a perfeição, ela está no degrau de cima, né? Ela está aqui a perfeição, não dá para chegar. Aí você chega até aqui, aí você fica o quê? Se martirizando ainda mais. É triste, triste. Não dá. Mas eu quero, meu pai queria que eu fizesse, minha mãe queria que eu fizesse. Não dá, não dá, gente. Ou continua aí o resto da vida também, fazer o quê? Gosta de sofrer? Continua com esses padrões. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Escrever ajuda muito, sim. Entenderam, pessoal, a diferença de perfeição e maestria? Para de dizer isso para você, eu sou perfeccionista. Fala, não, eu estou em busca da maestria, eu estou em busca, nem virei mestre, né? Eu estou em busca da maestria. Porque isso é aquilo que é permitido para nós. Deus nos dá os talentos para que a gente desenvolva os talentos, não para que a gente se torne perfeito. A maestria é isso, você utilizar os recursos que você tem da melhor forma que você pode nesse momento, não é como outra pessoa desenvolve. Não importa quantos talentos a ti foi dado, o que importa é se você está desenvolvendo eles ou não. Se é um, se é cinco, se é 10. No meu trabalho, os professores são perfeccionistas. E aí, esse perfeccionista cria um estresse emocional gigante, 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 gigante. Não tem margem para erro, não tem. Aqui, a Maria, eu já fui perfeccionista, hoje não mais, ninguém é perfeito, e isso me permite crescer. Exatamente, é o contrário. Quando você aceita que você não é perfeito, você começa a prosperar na vida. O princípio da prosperidade é a sabedoria. E a pessoa que acredita que dá para alcançar a perfeição, ela não está se comunicando com sabedoria para si mesma. E aí ela vai lá, ela tem esse padrão aí, vai lá, faz o seu melhor, se não foi tão bom, leva uma porrada emocionalmente, aí depois vai lá e tenta de novo e leva outra porrada. Sendo que aí tem, imagina duas crianças na escola. Um vai lá e tira 9, o pai vai lá e espanca a criança. Era muito comum antigamente, né? Eu já vi amigos meus na escola que passaram por isso. Foi lá e tira 9 e o pai vai lá e espanca. Espanca. Tira 9. Você tira 10. Estou aqui trabalhando, cuidando, tua obrigação é só estudar. Tem que tirar 10. Espanca o garoto lá. Aí o outro vai lá e tira 7. Dá para passar de ano, não é uma nota tão ruim assim. Aí chega lá, o pai ou a mãe, né? Os cuidadores falam, parabéns, eu vi que você está melhorando, continua assim. Aí essa criança, na próxima, vai lá e tira 9. Essa criança que tirou 7, vai lá e se desenvolve e tira 9. Aí o outro que estava tirando 9 vai lá na outra prova e tira 9 de novo. E apanha de novo. Os dois estão tendo o mesmo resultado. Que um está sofrendo. É só isso que eu estou falando. Dá para você crescer sem sofrer. Você não precisa ficar se punindo. Só que esse papel simbólico, eu falo de paz porque eu sei que vai se conectar com muita gente. A primeira coisa que você vai fazer é perdoar seus pais, porque assim como você é imperfeito, seus pais foram imperfeitos também. Erraram com você com isso. Tá tudo bem, perdoa eles. Enquanto você não perdoa, você não desvincula.
Lembra? Por que você vai ficar exigindo que seus pais fossem perfeitos com você se você também não é perfeito? Você percebe como começa aqui o princípio da sabedoria? Caramba, eu não sou perfeito. Não dá para ser perfeito. Caramba, é assim que a vida funciona. Então você chega numa consciência sobre sua própria existência. Aí você começa a olhar as pessoas com os mesmos olhos que você olha para você. Você não dá para mim ser perfeito, não dá para ele ser perfeito. Agora, se você olha com a perfeição, eu não fui perfeito, eu apanhei. Meus pais não foram perfeitos, eu vou punir eles também. Percebe? É jogar o estrume no ventilador. Eu não falo outra palavra. E tudo isso é comunicação consciente. Linguagem, só que a linguagem também está moldando o seu inconsciente. Assim como as experiências criam representações internas, a experiência da comunicação, da linguagem, da estrutura superficial também é tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você fica repetindo muito um mantra para você, isso vai chegar até o seu inconsciente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Repete um monte de vezes o mesmo mantra, você já começa a um processo de desbloquear. É por isso que eu gosto muito de declarações. Recentemente eu achei um CD aqui que eu ganhei num treinamento do Milionário Mind Intensive, por exemplo. É um CD lá que tem mantras, tá tudo em inglês, mas como eles falam bem devagar, dá para entender bem. Que fica repetindo alguns mantras. O que eu fiz? Coloquei lá no meu carro e direto eu ouço. Coloco lá 3 minutos, aí depois coloco uma música. Porque eu sei o poder disso. É esse princípio, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes tem coisas, situações que estão lá no teu passado, que estão bloqueando, mas você fica repetindo muito um tipo de mantra, ajuda a ressignificar também. O caminho inverso também funciona. Mas aí, entendi perfeitamente, já fui perfeccionista também, era muito ansioso, hoje é totalmente diferente, porque assumo que sou imperfeito, mas com a vontade de aprender todos os dias. É a jornada da perfeição, a jornada do eterno aprendiz. Isso é real. Dá para você se tornar um eterno aprendiz? Dá. Dá para você alcançar a perfeição? Não. Então, se não dá, por que ficar falando isso? Por que ficar se orgulhando de algo que você nunca vai ser? É como que você não vai ser impostor? Você quer ser perfeito, você sabe que você nunca vai alcançar isso. Como que você não vai ser impostor? Seu inconsciente vai dizer, você é um impostor. Você precisaria ser perfeito. Você não consegue. Você chega sempre no 9 e cai. Você é um impostor. E realmente, sua comunicação está criando tudo isso. Mas vamos lá, alguém quer saber isso daqui? Qual que era a situação do cliente lá, pessoal? Nem tá eu aí que eu trouxe lá do cliente. Tinha dificuldade de se relacionar, tinha timidez. Muito bem, o Matheus comentou eu aqui. A Viviane, que não existe perfeição, mas fala sobre perfeccionismo, está sendo perfeito. Maravilha, obrigado, Viviane. Obrigado. Aí já ia falar só o Matheus, gente? Eu ia mandar uma mensagem privada pro Matheus, ó, se o Matheus falar que quer. Eu mando lá para ele, privado depois. Eu quero, o Everton comentou, a Sueli também, Viviane, Maria também. Ah, normalmente, pessoal, normalmente, tá? Normalmente. O Henrique tá observando tantos ensinamentos, caraca, bacana, Henrique. Só comentando eu aqui. Normalmente, pessoal, na estrutura profunda vai ter eventos aqui de forte impacto emocional, certo? Normalmente esses eventos que estão aqui, vou puxar outro. Normalmente esses eventos são situações traumáticas que a gente vai trabalhar. Não é só isso que ocorre na estrutura profunda. Normalmente o que a gente vai acabar trabalhando na situação, normalmente são situações traumáticas. Essas situações traumáticas, vamos ver se estou bom de memória aqui. Quais tipos de eventos traumáticos? Normalmente vão ser situações de rejeição, vou anotar aqui. Rejeição, abandono, traição, injustiça
e humilhação. Normalmente são esses tipos de situações que a gente vai encontrar na estrutura profunda, que vão gerar um forte impacto emocional, e esse forte impacto emocional vai desencadear crenças, comportamentos, sentimentos que já vêm da experiência e assim por diante. Então, só que a rejeição é uma situação onde a pessoa foi rejeitada, o abandono é uma situação onde a pessoa foi abandonada, a traição é uma situação onde ocorreu uma quebra de confiança ali, a injustiça também, a humilhação. Então, tudo isso daqui são eventos externos que a pessoa vivenciou e a forma como ela lidou com isso naquele momento, com os recursos que ela tinha, tornou uma experiência negativa. E essa experiência negativa desencadeia vários aprendizados. E o meu cliente ele estava numa dessas, era uma situação de humilhação que ele passou. Essa situação de humilhação, ele falou que nasceu num lugar muito simples e tinha um banheiro, só que daqueles banheiros, não sei se vocês já viram, que não tem o teto, não é o teto, não tem o forro, não tem a laje em cima, então é aberto, quem está de fora consegue levantar e espiar a cabeça lá dentro. E foi isso que aconteceu. Ele estava lá, em alguns momentos ele ia lá fazer as necessidades dele, no momento íntimo dele, e o irmão dele mais velho, na brincadeira, achando isso engraçado também, com pouco conhecimento, com pouca instrução, subia lá em cima e ficava dando risada dele. E ficava humilhando ele. E não só bastando isso daí, humilhava ele para os amigos. Então, todos os lugares que ele ia, ele pegou essa fama que o irmão acabou criando. E com isso, ele inibiu todos esses comportamentos. Percebe? A situação lá de quando eu era criança, lá, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade, que aconteceu algumas vezes, gerou a humilhação, e essa humilhação desencadeou tudo isso. Então, durante a sessão, eu identifiquei isso, fazendo as perguntas, fazendo o trabalho, dentro do protocolo que a gente ensina para vocês. E diante dessa situação, eu pergunto para você, qual técnica você usaria? Identificou a estrutura profunda e vem a aplicação da técnica. Qual técnica você usaria? Comenta no chat para mim. Ô, Lucélia, aí é legal a regressão. A Lucélia perguntou aqui, quando não sabe se teve rejeição? Às vezes a pessoa, é aí que tá, Lucélia, eu gosto de trabalhar muito com exemplos reais, porque às vezes fala assim, rejeição, aí eu vou sair caçando rejeição nos meus clientes, ou humilhação. Os clientes não sabem, normalmente. Então, quando você começa a usar o modelo de descobrimento, lembra que eu falei? Cachorro, imagem de cachorro. Você já tem isso na sua mente, só que você não estava pensando nisso até agora, de novo. Vocês começaram a pensar agora porque eu falei cachorro, certo? Talvez tenha gente que nem está pensando, mas pensa aí, cachorro. A imagem do cachorro que está na sua cabeça agora sempre esteve, ou por muito tempo esteve na sua mente. Só que se eu não utilizar a palavra cachorro, você não ia pensar nela agora. Então, as perguntas certas ajudam o cliente a trazer, porque tem muita memória que está lá, só que se a gente não faz as perguntas certas, o cliente não fala. E se eu chegar para você e falar assim, pensa no animal, aí você vai pensar talvez num gato, sei lá, uma doninha, pensar em qualquer, uma palanca, né, Isaías? Palanca negra gigante, vai pensar qualquer outro animal. Agora, quando eu faço as perguntas certas, isso direciona. Por isso que eu gosto de trabalhar, o cliente não lembra, tá? O cliente não lembra por qual motivo? Realmente foi bloqueado da memória dele ou não está sendo feitas as perguntas certas? Seguiu o processo de atendimento ali? Utilizou o modelo de descobrimento? O modelo de descobrimento são essas perguntas certas que ajudam o cliente a trazer isso à tona. Esse é o primeiro passo que a gente fala. Então, o cliente não lembra, né? Está fazendo o modelo do diagnóstico, não diagnóstico médico, mas esse modelo de diagnosticar, de entender o que realmente está acontecendo ali, identificando o pensamento, porque às vezes você pergunta, né? É, por exemplo, o cliente está ali, estou passando aqui, uma cliente minha, por exemplo, que chegou falando que ficou brava com a babá. A babá ligou no trabalho dela, foi esculachou a babá no telefone. Entendeu? Eu perguntasse para ela, qual situação você passou? Eu não ia saber responder. Como que isso daí nasceu? Quando que isso daí começou? Eu não ia saber responder.
Aí eu comecei a fazer algumas perguntas, entendi, houve uma quebra de expectativa, eu perguntei: "Alguém quebrou sua expectativa?". "Ah, meu ex me traiu, me abandonou", e não sei o que tem. A raiva que eu tenho dele eu não consigo descontar nele, mas toda vez que aparece uma situação de quebra de expectativa, eu desconto nas outras pessoas a raiva que eu queria descontar nele. Aí fez mais sentido, se ela estivesse falando com o marido dela, a resposta que ela deu para babá, você ia fazer mais congruência, entende? Então, as perguntas, às vezes o cliente não está lembrando, porque a gente não está fazendo as perguntas certas, no primeiro momento. E além disso, vamos supor que realmente bloqueou lá na mente do cliente, aí vem a regressão, aí vem a técnica de regressão. Ok? Aí na regressão consegue identificar e já ir trabalhando, regressão com imprinting, por exemplo, e aí por diante. A galera jogou aqui, tá em peso aqui a técnica de dissociação. Dissociação, Matheus, Ana, a Viviane, o Isaías, o Cristiano, a Maria, a Sueli, galera, estou em peso de dissociação aqui também. Aqui a Maria comentou, faria uma hipnose para ressignificar, tá. Mas qual técnica você usaria no estado de transe hipnótico, Maria? Qual técnica eu usaria para ressignificar? Existem várias técnicas. Mas é isso, a dissociação foi justamente a técnica que eu utilizei, mas daria para ter utilizado reimprint, daria para ter utilizado, ter feito uma timeline também para voltar nesse evento, que às vezes na timeline começa a trazer esses eventos que estão lá na mente, mas o cliente não lembra no dia a dia. Alguns tipos de traumas, eles são obsessivos, eles voltam para sua mente, você querendo ou não. Fica ali remoendo, remoendo, remoendo e remoendo. Alguns a nossa mente acaba meio que escondendo eles, mas não é que eles deixaram de existir, eles estão lá no inconsciente. Então, às vezes basta uma pergunta adequada ou uma técnica adequada que consegue estar acessando. E uma outra coisa importante, eu gosto muito de enfatizar, vou até escrever aqui. Nem sempre precisa voltar na origem. Quase nunca precisa. Só precisa destravar uma situação. Ah, Silas, não estou identificando a origem aqui do cliente, não está conseguindo acessar, o que que eu faço? Eu paro a sessão e quando o cliente lembrar a gente volta? Não. Pergunta aqui é que você faz essa daqui, ó. Qual situação você passou por isso? Em cima dessa situação, aplica a técnica. Ah, o cliente não lembrou, não está conseguindo acessar, abandona a sessão? Não. Porque às vezes você destrava uma situação que está ali conectada, você destrava todas, porque você cria um novo processo mental. Que a mente, vamos pegar essa cliente minha aí que teve a situação da traição e do abandono. Misturou os dois ali. Mas o que mais pegou ali foi a traição, né? No caso dela, que ela contou para mim. Toda vez que passa por uma situação de traição, de quebra de expectativa, ela dá essa resposta. Às vezes eu poderia ter dissociado somente o da babá. Às vezes já desbloquearia tudo, entendeu? Só identificar a situação com isso. Só de começar ali com a babá, a gente já muda a resposta. Porque assim como muda uma resposta lá do evento que começou, muda todas as outras respostas, ao pegar um evento mais recente, a gente acaba ressignificando também. Mudando os padrões mentais, criando um novo aprendizado, criando um novo nível de consciência. Então, às vezes trabalha diretamente na situação. Hipnose melhoraria a autoestima e a autoconfiança, sim. Várias técnicas que dá para trabalhar nesse sentido, Maria. Assim. Viviane aqui. Na hipnose, poderia utilizar a metáfora do objeto? Excelente, Viviane. A metáfora do objeto é uma regressão envelopada, vamos colocar assim. Ao invés de a gente fazer a regressão clássica, né? Imagina a sua linha do tempo, flutua acima dela, a gente transforma essa linha do tempo em um prédio e a pessoa vai descendo pelo elevador. É uma espécie de regressão e dá para utilizar a metáfora do objeto. Quando chega lá no fundo, dá para estar mudando várias. Ah, não, metáfora do objeto transforma no objeto e quebra, dá. Estou confundindo com outra.
Mas sim, agora eu lembrei da metáfora do objeto. Sim, dá para você fazer, transformar isso no objeto e mudar tudo isso. A grande pergunta é, após fazer essas mudanças no objeto, Diane, como que fica a sensação da pessoa? Se está chegando numa sensação positiva, tá ok. Se permanece a mesma sensação, às vezes precisa mudar a forma como está lidando com o objeto. Outra é a metáfora do elevador. Estava falando primeiro aqui, outra metáfora também. E dentro da hipnose é legal, porque a gente consegue criar várias metáforas. E o que que uma metáfora faz? Uma metáfora, ela simula isso daqui, ó. Metáforas simulam uma experiência para nossa mente inconsciente. Então, para nossa mente inconsciente, para nossa estrutura profunda, a metáfora, ela é como se fosse um evento que você viveu. Porque a sua mente vai criando imagens, vai criando sons e vai criando sensações. É uma experiência real. Então, a metáfora ela vai simular uma experiência que vai influenciar tudo isso daqui, desencadeando. Então, uma das abordagens da hipnose é metáforas ou visualizações guiadas. Também dá para usar o Viviane Milton Model, dá para usar também. Então, percebe? Eu vejo que muitas pessoas me perguntam, Silas, qual técnica para isso? Qual técnica para aquilo? Normalmente elas chegam para mim e perguntam isso daqui. Silas, qual técnica para dificuldade em se relacionar? Não sei, gente. O primeiro passo é modelo de descobrimento, entende a estrutura profunda. Depois que você entendeu a estrutura profunda, aí você escolhe uma técnica. E aqui já falaram dissociação, outra, reimprinting, dá para fazer cura rápida de fobias, poderia ter sido utilizado também. Dentro da hipnose, nós temos aqui a metáfora do elevador, nós temos a metáfora do objeto, tem várias técnicas. Então, primeiro entende o que está ocorrendo, depois escolhe uma das técnicas que você domina. Top. Eu gosto muito da dissociação. Que nem eu te falei, a gente vai. Eu gosto muito que a gente fala de autoaplicação, né? Qual que é a autoaplicação? Autoaplicação é uma habilidade que a gente fala. Uma habilidade, lembra, é de nível, é um resultado de comportamento. Habilidade não é um pensamento, está incorporada a nível comportamental. Então, a autoaplicação é uma habilidade resultante de outra habilidade, é a habilidade de aplicar a técnica. Então, se você vem, começa a aplicar a técnica de associação, aplica com 10 pessoas, vai ficar mais fácil para você aplicar essa técnica em você. Então, a autoaplicação, normalmente, ela é um presente daqueles que estão seguindo a jornada. Você pratica as técnicas com outras pessoas, você vai entendendo a técnica de forma mais profunda, fica mais fácil para você conseguir auto-aplicar depois. Você torna meio que um resultado. E eu recomendo que vocês vão buscando esse nível de domínio, esse nível de maestria para conseguir auto-aplicar. E quando vocês começam a auto-aplicar, vocês vão perceber aquelas técnicas que mais são poderosas para você. E você vai perceber também que essas são mais poderosas para você, não necessariamente a mais poderosa para todos os clientes. Então, cada cliente é único, tem um mapa único, funciona perfeitamente, mas de uma maneira única. Parte do nosso trabalho é entender isso daí também, estar ajustando as técnicas ou utilizando técnicas que vão funcionar mais para o cliente. A gente vai percebendo isso na sessão, conversando com o cliente. Mas depois que você começa a auto-aplicar, você vai ter aquelas que você mais gosta. E a dissociação é uma das que eu mais gosto para usar em mim. É uma técnica assim, dá para usar em muita situação, dá para lidar com várias e várias coisas. O Matheus também, a que mais aplicou. Eu gosto bastante. Eu acabo comentando bastante dela. Eu uso muito em primeira sessão a dissociação. A forma de você fazer a primeira sessão tem várias abordagens, né? Tem uma linha que eu ensino no YouTube, por exemplo, que é utilizando a especificação de objetivos. Então, é uma linha de fazer a primeira sessão experimental. Aí tem uma outra linha de fazer a sessão experimental que eu ensino mais dentro das formações, que vem, estabelece rapport, utiliza modelo de descobrimento, depois escolhe uma técnica. Nessa linha, normalmente, após usar o modelo de descobrimento, na primeira sessão, normalmente, a maioria dos casos acaba usando dissociação, que ela consegue ser bem profunda. É claro que eu não vou engessado, robotizado, tem que ser dissociação, vou enfiar a dissociação goela abaixo do cliente. Não. Vou ouvir, estabelecer rapport, usar o modelo de descobrimento e avaliar se cabe a técnica de dissociação. Então, ela é uma técnica bem flexível, consegue aplicar em muitas situações. E eu sei que ela gera um resultado muito profundo. Sei que ela consegue ressignificar ali várias, várias coisas. Então, eu gosto bastante dela. E a aplicação dela, no meu mapa, não sei no de vocês, mas no meu mapa, a aplicação dela é simples. É uma aplicação simples.
simples e poderosa. O resultado é muito rápido, o Matheus comentou, consegue gerar, você vê na sessão ali, né? Então, na primeira sessão a pessoa já sai ali, meu Deus, já muda muita coisa. Na hora que você fala, tem interesse em continuar, fechar um processo completo, a pessoa vai ter interesse, normalmente tem interesse. Aí facilita até para você depois explicar como que funciona o seu processo completo, com mais sessões, está oferecendo um procedimento completo. Como esse vídeo vai para o YouTube, pessoal, eu vou aproveitar e fazer um disclaimer aqui. Não estou fazendo sessão com pessoas que não me conhecem. Normalmente quem faz sessão comigo são pessoas que eu estou selecionando. Então, para depois começar a pedir sessão, não. A gente tem uma lista de indicação. Caso você queira estar assistindo isso daqui no YouTube, a gravação, queira fazer sessão, entre em contato no Instagram que a gente passa uma lista de indicação de pessoas ali que foram aprovadas, treinadas por mim, que eu indico para você estar passando por essa experiência de uma sessão. Para fazer sessão comigo hoje é um pouquinho mais complicado. Tem algumas oportunidades raras aí que eu abro algumas exceções, agenda bem corrida, enfim. Mas é isso. Caso alguém tenha interesse, não sei se vai ter também. Maria Helena, concordo, despertar é mais rápido. Aqui, ó, o Henrique, preciso saber mais sobre as suas sessões. Henrique, felizmente, eu abro algumas, fica de olho nos grupos, Henrique. Você que é aluno, está aqui com a gente, fica de olho nos grupos. Quando eu abro as oportunidades, normalmente eu abro lá no grupo, normalmente são oportunidades com vagas limitadas, poucas vagas. Normalmente, não é sempre não, acho que umas 2 vezes a cada 2 meses, na verdade, que eu acabo abrindo algumas vagas, assim. Mas fica atento lá. Tem bastante pessoas que são alunos que já fizeram sessão comigo, enfim. Mas são, assim, esporádicas, quando dá na agenda, quando organiza as coisas, que a agenda é uma loucura aqui. Olha lá, a Maria está agendada, né, Maria? Top. É um prazer estar lá com você. Algumas pessoas aí estão com sessão agendada comigo. Eu já vi que estão aqui, eu vi outras pessoas que já fizeram sessão também comigo. Mas é isso aí. Pessoal, essa foi a nossa mentoria de hoje. Espero que tenha agregado bastante na sua jornada. Desejo uma boa noite a todos. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.